Bom dia. Hoje vamos longe, vamos até Setúbal, conhecer um local conhecido como o Santuário dos Jogos de Tabuleiro. Têm as vossas orações em dia? Olá, João. Bem-vindo ao Santuário. Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite. Ricardo, fantástica coleção que tens aqui. O que é que tens para nos mostrar, então? Olha, vamos ver. Vamos começar por aqui. Vamos ver o que é que há aqui de destaque. Olha, eu, se calhar, aqui em baixo destaco o Gizmos, que inclusivamente descobri graças ao Marco, da DICE Cultural, e entrou logo para o meu top 10. É um jogo excepcional, que está relacionado com muitos outros do mesmo autor, e de facto é um dos meus autores favoritos. Correndo aqui mais perto, está ali o Nexus, não sei se conhece, o Nexus Ops. Não conheço. É um jogo com alguma dependência de texto, mas tem uma característica excepcional, é que está cheio de miniaturas. As miniaturas têm umas cores incríveis, rosa, verde, azul, e é para jogar com luz ultravioleta, porque depois elas ganham umas cores especiais em cima da mesa. Temos Portanto, forma de ver está ou aqui um não? jogo muito especial. Sim, podemos vê-los. Não temos como fazer a luz ultravioleta, Ok. mas podemos vê-los, claro. Como vês, são estas criaturas que aqui estão. E há muitos diferentes, que isto é uma grande variedade. Se procurares facilmente na internet ou no BGG, vês as fotos tiradas à noite com eles a brilharem. Portanto, está aqui um jogo muito engraçado. Não joguei muitas vezes, mas quando joguei até gostei. Se bem que não é o meu tipo de jogo. Aqui ao lado temos um Nisia bastante interessante, com uma mecânica de mercado. É um jogo que também gosto imenso. Depois, por aqui, temos o Niagara, um jogo até que foi bastante premiado. Creio que não foi um jogo que envelheceu bem, mas um jogo que na altura teve o seu destaque. Está ali o Fortuna, que é um jogo que também gostei bastante, se bem que tem um número de jogadores necessário que acaba por o tornar complicado de conseguir jogar. Aqui está o Área 51, isto é um jogo não muito conhecido, tem uma Conheço, produção não. também interessante. Gosto acima de tudo do tema, não é dos melhores, mas também não é dos piores. Está cá o Trains, que é um deck builder fenomenal, o Wingspan. Aqui, por exemplo, está aqui um jogo de Klaus Teuber, o autor de Catan. Heaven Gut também é outro dos meus favoritos. Depois aqui temos o Augustus, um dos jogos mais curiosos a terem chegado a nomeado Spiel de Art. Temos depois aqui um Dominion. A Skyliners, adoro vê-lo em cima da mesa. Aqui está o Paris, um dos jogos mais bonitos feitos nos últimos tempos. A Zara também, outro dos meus favoritos, um Kramer. E Ghostel, não sei se conheces este jogo. Não. Tem uns fantasminhas com uma produção excepcional. Olha, por exemplo, isto é um dos fantasminhas do jogo e cada cor tem o seu fantasminha, portanto tem uma produção também ela muito, muito interessante. Ora, aqui mais em cima, vamos ver aqui um Lascaux, que é um jogo que tem uma característica muito, muito singular. Portanto, dentro do Lascaux nós temos componentes em madrepérola. Cá está ele. E aqui estão. Acreditem, estas peças fazem mesmo parte do jogo do Lascaux. Como se fossem originais da pré-história, não é? é? Como se fossem originais. Pronto, pode ser. Está temático. Portanto, aqui o Lascaux tem uma característica muito, muito engraçada. Tem aqui coisinhas bonitas, como por exemplo um Anamikoji, um dos jogos mais reputados para 2 jogadores, com um tema bem nipónico.
Ora, aqui mais ao lado, gosto muito da Aqueduct, foi um dos jogos que eu andei mesmo muito tempo à procura dele. É um jogo sobre os aquedutos e tentarmos levar água às nossas construções. Um barragem antigo. É capaz de ser, ainda não joguei o Barrage. Ok, vamos voltar a pô-lo aqui. Depois aqui ao lado tenho o Léo, um jogo que quando joguei realmente foi o primeiro cooperativo assim infantil que gostei de jogar. Está aqui um São Petersburgo, do autor de Stone Age, um jogo excepcional, também com uma boa produção, já com algumas peças com efeitos metalizados e afins. Olha, aqui em cima está um dos meus favoritos, Cacau, do autor do Gizmos, que estava ali em baixo. Este Cacau está todo quitado. Tenho todas as expansões e mais algumas cá dentro. Está cheio de tudo e mais. Foi só tirar o insert. Está cheio de cacau. E aproveitar, sim. Eu calculo que ainda não tenha jogado este, falámos disso há dias, não foi? Pois, quando jogares este, esquece a vida como a conheceste até agora. O Cacau é realmente maravilhoso. Aqui ao lado, Don Quixote, um multiplayer solitário, um bocado de carcassonesco. Gostei bastante de jogar. Temos aqui o Wacky Wacky West. Isto é outro jogo do Klaus Teuber. Este, inclusivamente, também venceu o jogo do ano internacional. Gosto bastante. O que é? Gosto bastante. Esse jogo aqui? É um area control que também tem um bocado de area enclosure, mas tem muito bluffing e tem voting, porque tu vais tentar fazer umas construções no faroeste, mas em alguns sítios, quando tentas construir os caminhos, é preciso uma votação dos outros jogadores, também tua, para ver se há votos suficientes para construir ou não. Então tem aqui uns twists bastante engraçados. Na verdade, acho um jogo até mais singular que o próprio Isle of Skye, que teve tanto destaque nos últimos tempos. Aqui em cima está um History Coach, que do treinador histérico. É um jogo de grupo, é um party game futebolístico fenomenal, dá umas risadas incríveis para quem gosta de party games e a quem o tema também agrade. Recomendo, inclusivamente, já joguei com equipas de futebol e funciona mesmo muito bem. Mais em cima está ali o Fjord. Aquilo tem uma edição nova que vai para 4 jogadores. Esta é a edição tradicional da Unseen Look, aqui da 999. É um jogo só para 2 jogadores do Franz. O Franz foi o autor do Trans Europa, que é outro jogo que também gosto bastante. Este é só para 2. E na altura em que eu comecei a jogar, os jogos só para 2 faziam mais as delícias do que na data de hoje. Aqui ao lado temos um Las Vegas Boulevard. Não sei se já jogaste. Isto é a expansão do Las Vegas. Eu fundo na minha coleção depois com tudo lá dentro. Isto é um Rudiger Dorn. É um jogo também maravilhoso. Tem uma produção muito boa. É um jogo cheio de dados. Isto já é a caixa da expansão que eu fundi com a caixa do jogo. Pus aqui dentro este tapetinho e nós jogamos dentro do tapete, que assim não faz barulho ao lançar os dados. Portanto, acabo por ter a minha dice tray. Por acaso isto de estar ali quinado mexeu-se bastante, mas como vês está cheio de dados. Estes que estão aqui são uma curiosidade, são os dados do meu casamento, foi a oferta do hotel onde casámos, casei com a Tânia em Vegas e portanto melhor sítio para guardar os dados, a caixa do próprio Vegas. Ora, cá mais ao lado temos muitos de vir, já cá está um Red Cathedral e a sua expansão Contractors. Olá! É verdade, é um dos jogos bandeira da Devir, da qual me orgulho de fazer parte da equipa de teste e da equipa de promoção. Está cá o Red Cathedral e o Contractors. Lá está ele, hein? Se não jogaste, és obrigado a jogar. São jogos de facto muito diferentes, muito singulares. Se calhar não saiu na melhor altura, dado o tema que entretanto surgiu, mas passando toda essa situação, é um jogo maravilhoso e está inclusivamente bastante temático. Este, vou aproveitar para te mostrar. Já viste aquele desporto muito popular na América, que eles pegam no saco de milho, saco de feijões e atiram a tentar acertar num buraco? Não. Não, ok. Eles chamam-lhe o Cornhole. Isto é a edição Coinhole. É a mesma coisa, mas vem nesta mala de transporte. Tens a placa onde eles lançam o saco, só que aqui vem com uma moeda e o teu objetivo é fazer bater a moeda e fazer com que a moeda entre dentro da caixa. Há imensas configurações para jogar. É portátil, uma edição especial. Eu creio até que isto é da Hasbro. E saiu muito bem. Pronto, saiu muito bem. É divertido. É para o mesmo público que aquele que eu te falei antes aqui do jogo de futebol, que é também o mesmo público do Tabu ou dos Gestos que estão aí ao lado. Para fechar, olha, lá em cima, coleção de Carcassonnes. Estão aí só os jogos base. Depois tem uma caixa onde tem as expansões
do jogo base e pecinhas de coleção e por aí fora, mas aí estão os diferentes Carcassones. Gosto muito deles, o meu favorito é o Mares do Sul. Também gosto bastante de jogar Carcassonne, um Carcassonne de cartas, é o que está lá mais à esquerda. É um jogo que dá até 4 jogadores. Não tem tanta ligação a Carcassonne quanto gostaria, mas é de facto um excelente jogo. Depois aí à direita tens os 3 Centuries, que pronto, são jogos que fazem as delícias. Gosto especialmente do primeiro. Fiquei um bocadinho desiludido com o segundo, porque a expectativa, claro, estava altíssima, mas depois o terceiro voltou a puxar para cima. E acho sim que Century é uma coisa incrível. E mesmo o autor do Century, já joguei mais jogos dele e também são excepcionais. Um deles é o Riff. O Riff está aqui em baixo. Olha, não sei se queres passar já de um lado para o outro, mas está aqui o Riff. Já jogaste Riff? Não. Também é um jogo lindíssimo. Aliás, essa zona aí tem Riff, tem Azul, tem Jancar, tem Cascadia. Portanto, tem coisas que adoro. O Tuki é um bocadinho mais ultrajante. Um jogo para 4 que vem com peças para 3. Mas aqui tens o Riff. As peças do Riff. Quando pões estas peças em cima da mesa, qualquer pessoa quer de imediato jogar. Portanto, tem uma produção maravilhosa. E, como te dizia, é do mesmo autor dos Centuries, do Emerson. E ambos, recomendo ao máximo ambos estes jogos. Olhando para cima, está o Oasis. O Oasis é também outro dos meus jogos favoritos. É um jogo desenhado por Alan Harmoon, o autor de Ticket to Ride. É passado no deserto de Gobi e dá até 5 jogadores e tem uma mecânica de alternação de ordem de turno que é simplesmente divinal. Depois tens aqui o Taj Mahal, uma referência de Nízia. É um dos jogos que mais me inspirou. Aliás, parte da mecânica do Garum está inspirada na mecânica do tabuleiro do Taj Mahal, aquela aleatoriedade da zona onde vais jogar, inclusivamente até as próprias variantes em que tu já sabes antecipadamente qual é a ordem do jogo, vem mesmo dali do Taj Mahal. Olha, logo por cima vem outra prateleira. Que prateleira é esta? Agrícola, Adara, Primeira Classe e Marco Polo são mesmo daqueles jogos que quem joga não esquece. São dos meus absolutos favoritos. Adara e Primeira Classe então são jogos do outro mundo. Subis um bocadinho mais, olha, tens a Joia da Croa, tens aqui o Carcassonne Aniversário, assinado pelo autor, assinado pelo Bernd Brunhofer. Repara que ele aqui... Até brilha. Isto é foil, esta até brilha, exatamente. Esta é foil. Ele aqui assinou com o nome dele, provavelmente porque já estava retirado, porque já tinha passado a liderança da Anzin Gluck ao filho, ao Moritz Brunhofer. Porque se reparares no jogo de Sonage original, ele não assinou como Bernd Brunhofer, ele assinou como Michael Tamelhofer. Parece que há aqui uma mudança de um para o outro. Na verdade não há, só que ele, como era o próprio fundador, proprietário da Anzin Gluck, não assinava os jogos com o nome dele. Podemos reparar a mesma coisa aqui no São Petersburgo, que mostrei há pouco. Se reparares, também vem como Michael Tamelhofer e também foi ele que o fez. Por acaso não tenho a certeza se ele seguiu a mesma tendência na sua terceira obra-prima, que é o Pantheon, mas podemos confirmar já. Está aqui, não é a edição Anzin Gluck, mas sim, também diz Michael Tamelhofer. Pois este senhor, quem tentar conhecer, não vai conseguir, porque este senhor é o Bernd Brunhofer. Ele não é uma figura que se mostra muitas vezes, é uma pessoa bastante reservada. À data de hoje, ele se calhar já é pessoa para 70 e, portanto, cada vez ele vai aparecendo menos nos eventos públicos. Se quiseres subir, olha, a família Seven Wonders é uma família enorme, é uma família que gostamos muito. Ele está todo equipado também com as expansões, com as moedas de metal, com as promos e por aí afora, porque é o jogo favorito da Estela. E, portanto, quando é o jogo favorito da tua filha, acabas por equipar a muita coisa. Exatamente. Olha, e logo acima estão os Ticket to Ride. Não estão aí todos. A edição de aniversário está ali na prateleira do destaque. Mas estão aí muitos. Inclusivamente está lá do outro lado também o de cartas que está lá em cima. São edições de muitos países. Exatamente. É o Aventureros al Tren. Que também podia ser o Zug Zung Zug, ou o que é o nome que ele tem na Alemanha. Portanto, ou Les Aventuriers du Rail. Tens tudo e mais alguma coisa, porque isto quando os jogos não têm dependência linguística e muitos deles nem os consegues comprar cá, portanto acaba por ser uma boa forma também de ir conhecendo diferentes culturas. Se vês depois por aí ao lado, olha, falando de tudo o que está lá em cima, vamos lá. São os Blue Orange, tem aí a zona dos Blue Orange.
Descobri há poucos meses o Slide Quest. Ele teve nomeado para Kinderspiel. Podes apontar. E gostei muito. Aqui o Slide Quest. É um jogo que jogas dentro da caixa. Deixa lá ver se eu consigo mostrar. É um jogo cooperativo muito giro. Porque é cooperativo, mas real play. Real time. Jogas dentro da caixa. Ele tem este tabuleiro aqui onde vai levar estas placas. E depois tem estas lanças que estão aqui que parecem uns canhões, mas não são. São os slides. Isto são os slides. Portanto, tu vais fazer uma coisa ao contrário. Vais fazer isto e vais andar a carregar assim para fazer com que o guerreiro circule pelo tabuleiro e depois ele tem que empurrar objetos, entrar em buracos. João, só viste. Este é daqueles jogos que realmente me levaram à loucura. Já fizemos os níveis todos, são 20, creio eu, e jogámos com diferentes pessoas e não há quem jogue e realmente não fique de boca aberta. Continuando, ora, está lá o Equinox, aquilo foi muito famoso, depois apanhei um Barreto a jogar, não foi o maior Barreto, mas foi Barreto um Barreto. em que sentido? No sentido que esperavam uma coisa excepcional, esperavam um Nizia incrível e na verdade é um jogo old fashion, difícil de ver. Olha, um pouco a lembrar o Tuki, aquilo também é um plano B, portanto a plano B e a Next Move, de vez em quando, não sei, há alguém lá dentro que fica assim febril. O Tuki vem com peças para 3, aquele traz uns marcadores e uns sacos absolutamente inúteis, portanto esperava muito e na verdade depois acabou por render pouco. Olha, aqui mais ao lado tens o Queen Dominó. Depois tens o parente, o King Domino Origins, e aqui falta o King Domino porque te estive a explicar, pá. Pois é. Fogo, já viste bem? Confirma, ele existe. Confirmas. Ok, ali ao lado. Então, coisas marcantes. O Quero tem um componente do outro mundo. Aquele jogo, o Quero, vem de Querosene, e este Quero, deixa lá ver se eu não tenho que apanhar aqui isto tudo. Tem um caminhão, mas na verdade tem dois, que é um caminhão para cada jogador, e o caminhão é o saco de areia do jogo, é a tua ampulheta. Prepara-te, nunca viste uma coisa assim. Prepara-te bem, nem eu, respira nem a fundo. Não, olha bem, não sei quem tem ou quer, ou já o tenha jogado, claro. Olha bem, estás a ver o caminhão? Isto vem mesmo dentro do jogo e isto é mesmo a tua ampulheta. Olha ali a tua areiazinha a circular, estás a vê-la? Ali está ela vai descendo e quando tu queres carregar, fazes isto, para carregar a areia. Isto é o tempo que o teu caminhão está a encher de querosene. É muito giro. É um jogo para 2, mas tem... é esta característica que o torna muito diferente dos outros jogos. Aliás, ele é um Hurricane e já o Mr. Jack, que é da mesma editora, também foi um jogo para 2 que foi excepcional, tanto que tem um montão de edições e temáticas e por aí fora. Depois de um jeito, não faz mal. Ali ao lado está o Stratego, que foi um dos pais da minha loucura por jogos de tabuleiro. O Stratego é um jogo para 2, lá está. Eu, como disse há pouco, antes gostava mais de jogar os jogos a 2 do que os multiplayer, e o Stratego foi um jogo que me fez a delícia durante bastante tempo. É um jogo de guerra para 2, com muito bluff, muita estratégia. Olha, e logo abaixo, linha da sorte. Só há um voto daquele jogo no BGG. É meu. Pronto, linha da sorte. É o que dá. Aqui, uma raridade. para todos. É o que dá a comprar aqueles jogos baseados nos concursos da televisão. Pois quem compra não são pessoas que gostam de jogos e, portanto, o único voto que está no BGG é o meu. Não sei se há mais pessoas que o têm na coleção, deve haver, mas que tenham votado, só lá está o meu. Olha, e não é grande coisa. Acusem-se nos comentários. Isso mesmo. Olha, passamos para baixo? Antes disso, desculpa, não Diz-me. vou deixar de reparar. Tens 2 estrategos, o original Tenho. e o Fortress. Sim. Eu acho que tenho um que é o original, pelo menos não diz original. Ok. Mas é o das torres, não é? O que é Sim. o Fortress? O Fortress é como que uma fortaleza para cada jogador. Ela vem fechada, depois tu abres, fica uma fortaleza em cima da mesa. E a diferença é que quando jogas o Stratego estás a jogar tudo no mesmo plano, enquanto no Fortaleza tens diferentes pisos para jogar. Ou seja, imagina basicamente a diferença entre um 4 em linha e um 4 em linha 3D, que dá para fazeres a diagonal ou todos ao alto ou por aí fora. Okay. É isso que faz ali no Fortress. Não foi feliz. Não foi feliz. É mais bonito que bom. Pois. Os Catãs, vai parecer... Ih, pá, o Ricardo tem tão poucos Catãs. Não, o Ricardo tem tudo e mais alguma coisa, mas ele funde dentro de caixas. E, portanto, estão aí os Catãs, mas há aí muita coisa dentro umas das outras. Mas, por exemplo, para quem achar que são poucos, está aqui o Catan edição de chocolate. Isto sim. Edição de chocolate? Edição de chocolate, é uma raridade. Aliás, já deve estar cheio de pequenos insetos e bolor e tudo lá dentro, que eu nunca comi o chocolate. Tem mesmo chocolate lá dentro? Tem mesmo chocolate, porque o Ricardo é guloso. É uma caixa de bombons, é isso? É, o Ricardo... E conhece aqui o ladrão oficial. Olha, lá está o ladrão.
O ladrão, é verdade. Olha, e água de Colónia, conheces? Tens aqui água de Colónia. Isto é um goodie do Mundial de Colónia. Água de Colónia, Catan dados. Catan de E chocolate. vamos lá ver o Catan de Isto é chocolate. certeza que nunca ninguém viu isto. Taran, taran, taran. Inclui 32 chocolates que ainda ninguém comeu. Devem estar mesmo bons, mesmo bons. Aqui tens, Catan de chocolate. Tu não comeste ainda nenhum. Ainda não comi Mas nenhum. isto é jurar Vamos lá ver se estão 32. Ora, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4. Pá, quanto é que é? Eu não sou bom a matemática. Mas desculpa, isto é um jogo ou Diz-me. é mesmo uma caixa de chocolate? Isto é um jogo. É uma caixa de chocolates, mas também é um jogo. Olha aqui os recursos. Ah, está punch. Ah, estás receoso, João. Não negues uma Não ciência é, que eu desconheces. Preocupado em clarificar. Pronto, está bem, ok. Alerta CM. Não é hoje que vamos provar aqui um Catan. Pronto, olha, isto é o Rivals, a edição normal, e depois está aqui o Rivals, a edição portuguesa, que já tem as diferentes expansões. Aqui é o meu Catan Cartas, o que é que eu tenho ali mais? Lá uma garrafa da Mayfair, já defunta. Aqui está uma caneta Catan, vou guardando aqui uns goodizinhos à mistura. E aqui está o meu ladrão. Tenho mais, hein? Tenho mais. Posso dizer que tenho aqui em baixo. Vamos lá ver onde é que andam eles. Tenho aqui os peluches, pá, os diferentes peluches da coleção Catan. Uma caixa só com goodies, sim, uns óculos de Catan, de vir. Aqui estão os outros ladrões, pá, isto é cá uma ladroagem. Estás a ver aqui o gangue, eles são 3 no jogo, a peça tem 3 ladrões. Estão aqui os 3, eles dão as mãos através de um sistema de velcro. E olha, para quem está a precisar de madeira, está aqui madeira. Quem precisa de ovelhas, está aqui ovelhas. Pá, há de tudo. Isto, inclusivamente, isto é entrada no BGG. Se fores lá pôr, está lá nos acessórios. Podes pôr, eu tenho o peluche de madeira. Porque isto até havia umas regras. O primeiro jogador a ter não sei quantas madeiras, ou o que é que era, ganhava isto e valia pontos. Isto há macacadas para todo o gosto. Pronto, olha, é o nome certo para dizer isto, é uma macacada. Ou como se diz em bom português, primeira vaca. Depois temos aqui a zona dos andores. Isto, quem me conhece vai dizer, o Ricardo com andores. Epá, é verdade. Experimentar não faz mal a ninguém, gosto. Não é a minha praia, mas gosto muito da forma como o andor está desenvolvido. Acho que é de se tirar o chapéu. Não é o jogo que eu vou pegar, mas o que é que falta? Conta-me. Falta o chá de Torne? Está aqui? Não, falta então. o episódio 3. Ou 2, o episódio 3 está aqui. O 2 não existe. O 2 é a expansão deste. Nunca foi editado em português. E já viste bem o que é teres o Lendas de Andor em alemão. Está lá dentro uma expansãozinha ou duas daquelas que vêm na Spielbox. Pronto. Então, perdoa-me. Não sou colecionador. Apanhaste a grande falha. Falta-me um Andor. Depois estão aqui os Ubongos, incluindo a edição mini. Os Celtics que estão com a família deles, que é os Lost Cities, que lá está. Pronto, eu quando peguei ali no Equinox, pensei que ele tinha feito uma coisa deste género. Portanto, o Lost Cities deu lugar ao Celtics. Dizia-se que o Colossal Arena deu lugar ao Equinox. Não deu. Paciência. Olha, e isto é a minha caneca preferida para beber o café. Já sabem porquê, não é? Porque é grande e vistosa. Não é nada disso, mas vocês também já sabiam. Tenho aqui também uma de Carcassonne, vês? Olha aqui um meeplezinho. Espetáculo. Uma também de Carcassonne. Olha, vamos para aqui abaixo, vamos vir a esta zona? Vamos. Então, já falámos aqui do Pantheon. Eu gosto muito disto, eu identifico-me bastante com os jogos da Anzin Gluck. Gosto muito do Carrara. O Tang ainda não joguei, ele chegou há poucos dias aqui a casa. Mais abaixo temos o Palácio do Marquês, do grande João Martins. João, um abração para ti, pá, obrigado pelo Palácio do Marquês. E o Pandemic, sonante, claro. O Turn and Taxi, isso foi jogo do ano. Coisas muito boas. Aqui mais em baixo temos um Take It Easy, também é holográfico. É isto que estavas a dizer, não é? Esta edição metalizada. Também, e este acho que está assinado pelo Peter Burley, um grande amigo. Também um abraço para o Peter, cá está ele, Essen 2015. Para mim e para a Tânia, a minha esposa. É um jogo excepcional, um party game incrível, com uma app que faz os resultados num instante. Nunca jogaste Take It Easy? Não conheço. Pronto, era mais um que também mudava a tua forma de ver. Aqui o Porto Belo foi um dos primeiros da minha coleção, foi um dos jogos que me trouxe para esta linha um bocadinho mais Eurogamer. Gosto muito do Bazar, um clássico americano demasiado bom. Broom Service, que jogo. Está aqui a expansão e standalone, o jogo de cartas. Também é muito, muito interessante. Aqui o Broom Service. Já jogaste Broom Service? Também não. Também não.
É ótimo, pá. As bruxinhas andam a fazer apostas umas com as outras, com as poções e tudo mais. É muito giro. Muito giro. O tabuleiro é giríssimo. Ah, um jogo com uma complexidade QB mesmo muito desafiante. Que ao lado está o That's Life. Também foi para o Spiel de Ar. É um jogo de risco com dados. Mas aqui gosto mesmo especialmente é do El Gaúcho e do Tina's Trail. Gosto muito deste, é um Martin Wallace, é também dos meus jogos favoritos. E este, o El Gaúcho, tem uma característica que eu não tinha que abrir e montar o tabuleiro. É que o tabuleiro no El Gaúcho controla as vacas. Então as vacas são os teus dados e as pintas são as manchas das vacas. E depois tens uma zona que tem mesmo uma vedação e é o sítio para lançar os dados. É espetacular, fica super temático, fica mesmo como se cada dado fosse as vacas a passearem lá dentro. É incrível. Ok. Mais abaixo, coisas boas. Se calhar o Sun Tzu. Também não é o meu estilo de jogo à data de hoje, mas na data de Stratego e afins é um wargame que eu gostava bastante. Está cheio de miniaturas. Aqui o Mississippi Queen, outra lenda dos jogos de tabuleiro. Through the Desert, uma das minhas paixões. É um Nizia, lá está, por isso é que a expectativa era alta. Este jogo está cheio de camelos com umas cores muito mate, umas cores muito raras. Muito giro, Through the Desert. É bonita. É top, top, top. Jogabilidade maravilhosa. Tem um tabuleiro que se adapta ao número de jogadores, estás a ver? Está cheio de camelinhos com cores mate, cores muito giras. Aqui um pastel. Pá, espetacular. Olha, passando ali para o lado, está um Looping Louie. Foi durante muito tempo número 1 do ranking infantil do BGG. Não sei se ainda é, mas creio que não é, mas estará no top, top, top. Piloto de piruetas, não é? É o Piruetas, exatamente. O Dive é dos jogos também novos, muito sonantes. Já viste o Dive? Já vi, já. Ok. Já vi. E já jogaste com a Não, luzinha por baixo a não, tentar ver a não. profundidade? Estão Não. os componentes muito giros nisto. É o dos tiles transparentes, não É o dos tiles transparentes. O Dive está aqui e deve ser jogado com uma luz por baixo. É giro. É mais efeito WoW do que jogo, mas os olhos também comem e, portanto, também de vez em quando apetece jogar uma coisa que seja mais para a vista do que propriamente para raciocinar, e esse é um dos que faz essa função. Aqui temos um Vital, o Mercado de Lisboa. Obrigado, Vital, um grande amigo, quase um irmão. Temos o Gnomopolis, um jogo de um autor brasileiro, também com uma produção muito interessante. E o Okanagan, este foi daqueles jogos que me maravilhou, é um tile placement, mas dá ali um twist naquilo que se tinha visto até aqui dos tile placements, que de facto é um jogo que recomendo a toda a gente. Subindo, gosto muito deste. O Citrus, depende de como a pessoa queira dizer. O Orleans é um jogo que tem aquela mecânica estranha de teres que mexer os bonecos de um lado para o outro e que se alguém mudar do sítio ninguém reparou que já mudou. Mas o Orleans é um jogo encantador. Pesado, é verdade, mas é um jogo encantador. Este que aqui está, também está todo quitado. Fiz o upgrade. Não sei se tenho mais jogos que tenha feito o upgrade. Que é comprar os elementos para tornares a tua edição no Deluxe. Sim. Fiz o upgrade porque gosto tanto dele. Era? Os saquinhos para cada jogador, as peças para jogar, os discos. Isto normalmente é um token de cardboard, isto é outro. E por aí afora. Portanto, depois aqui dentro deste Orleans tem tudo realmente muito charme. Se eles continuarem sempre a fazer aquelas expansões que são sempre mais 3 tiles, eu mais 2 ou 3 e já não consigo pôr dentro da caixa. Ora, acima, o que é que tem? Aqui ainda está o Cities. O Cities é outra coisa que eu gosto muito. Este jogo que aqui está tem alguma familiaridade com o King Domino, mas é um jogo também muito, muito interessante, porque vais tentar pontuar consoante as proximidades e por aí afora. Ele está muito relacionado com o King Domino, também com o Between Two Cities. Não fosse ele o Cities, é um jogo que gosto mesmo muito. Este jogo depois evoluiu para um jogo só para 2, este é para 4, um jogo só para 2 que é o Lime, que é a evolução da mesma mecânica e que também foi bastante falado na altura. Este já é coisa para ter uns 20 anos ou coisa assim, mas também é um jogo maravilhoso. Olha, estava a falar eu dele, o Between Two Cities, o Kingdoms do Nizia, outra coisa que também é excepcional. Estes dois gosto mesmo muito deles. Cá mais em cima, Devon, um GIF Project, está aqui o Zert, estão aqui próximos um do outro, encaixam bem para compor a prateleira. São fininhos, não é? Dão um jeito. Depois está aqui também a coleção, o Spring Meadow, o Indian Summer. Está a faltar aqui o outro, mas ele não anda muito longe.
mas está cá o terceiro da trilogia do Uwe Rosenberg. Istambul, este é dos favoritos da minha esposa. Está aqui o jogo que tem o nome da nossa filha, o novo universo Dixit. E Mondo, não fosse ela querer ser a bióloga e os animais fazerem-lhe as delícias, estes Mondo são dos que ela mais gosta Também de não jogar. conheço. Também não conheces. Não. É um real time, se tivermos a oportunidade, eu mostro-te. Pá, é muito bonito e é mais bonito ainda depois de jogado. Fica uma mesa bastante bonita. Aqui nota-se que há crianças cá em casa, não é? 2 vencedores Kinder Spiel Diário. A Select, entretanto, já fechou. Foi absorvida até pela Pegasus, que está mesmo aqui ao lado. E gosto muito deste. Este é o jogo do Yeti. É um tema que me agrada bastante. Klondike Rush, do autor de Império em 8 minutos, Ryan Laukat. Isto também tem uma produção muito gira, porque tem aqui uns minis com uma marreta na mão. Muito giros. Vamos lá ver onde é que eles andam. Cá está. Olha bem aqui o Yeti. É o grande. Ok. Estás a ver o Yeti? Isto são as grutas e por aí afora. É um jogo engraçado. Não vou dizer que é um jogo maravilhoso, não é o supra-sumo dos jogos, mas é uma experiência engraçada, temática e pronto, é um tema que diz alguma coisa aqui em casa. Olha, a prateleira de baixo, não joguei ainda o Maestro Leonardo, mas olha que os outros são todos excepcionais. Aproveito de ter aqui este pillbox e coisa do género, mas olha, chocolate é brutal. Metrópolis é um encanto de jogo de mecânica de leilão incrível. Keyflow é um jogo de draft, assim, faz lembrar em certas coisas Seven Wonders, até porque também fazes proximidade com os vizinhos do lado, mas é também maravilhoso no universo Keyflower, maravilhoso. IPI é um Martin Wallace divinal. Pronto, é um jogo de dedução, muito bom no jogo. O Martin Wallace muitas das vezes faz uma coisa que é preocupa-se demasiado com a jogabilidade e menos com a beleza. Ele, se fosse mais bonito, seria uma coisa mesmo de referência. Logo a seguir está ali o Animals on Board, que é um jogo que promove a mecânica de coloreto, o eu divido e tu escolhes. Estão ao lado Sunsean Sand, que é a gestão de um hotel a partir dos visitantes que vão vir de barcos de cruzeiro, que é uma coisa divinal, e Gypsy King é um area control também dos meus favoritos. Lá mais abaixo é difícil de ver, mas estão aqueles jogos um bocadinho mais de supermercado, portanto também não perdes grande coisa. Tens aí o Twister, tens um Trivial Pursuit, umas edições especiais de Monopólio ao Cluedo e nada de por aí além. E olha, daqui, João, está tudo ao quase. Tens aqui mais ao lado aquelas caixinhas mais pequenitas, não tantas lá de cima, mas já não cabiam no outro lado. Até está ali um Amun-Re, outra referência, mas depois tens aí caixinhas pequeninas, maravilhosas. Olha, um jogo do ano, Lavinha, outra coisa incrível, Plenos, maravilhoso, Ótimos, ainda melhor, outro dos nomeados para o Spiel de Ar, Porto Royal, fantástico. Aqui o Douro não conheço. Depois aqui mais abaixo, bem, gosto do Mesozoico, é gerir um parque temático de dinossauros, uma coisa super diferente. Quem diria? Um jogo sobre gerirmos um parque temático de dinossauros, Mesozoico. É uma maluquice, uma caixinha pequena e um jogo bem grande cá dentro. Logo a seguir, olha, tens um montão de coisas. O Mata-Moscas, que é para jogar a fazer isto, se não jogaste, marcava-te. O Faz, um jogo bem português. Depois jogos mais para pequenitos. Olha, este, o Boomerang, é uma edição do Lascaux, que mostrei também há pouco. É o mesmo jogo, mas numa edição um bocadinho mais portátil. Aqui o Boomerang. E por aí fora estão aí muitos outros jogos. Olha, já cá está o Ótimos 3, já cá tem também a expansão. Ele ainda não saiu na edição portuguesa, mas já cá está o Ótimos 3 e já cá tem dentro da expansão, que eu mando fora o insert. Já cá está, portanto, o bloco adicional. Na minha caixa do Ótimos também faço isso. Montes dos jogos estão aqui. Eu tenho muito poucas caixas com expansões, porque já não há espaço. Acho que isto passa-se com todos nós que gostamos muito de jogos e, portanto, acabo por as fundir. Por exemplo, como dizia aqui o meu Ótimos, não tem insert e tem o Ótimos 1 e tem o Ótimos 2. Não preciso tirar porque já se vê aqui pelos quadros. Fiz a mesma coisa com o Plenos, também tenho o Plenos e também tenho os outros Plenos. Cá estão os dados. Não há como guardar tudo. Os códigos secretos também estão fundidos na mesma caixa, o Fantasma Blitz, por aí fora. Pá, só quem gosta de jogos e gosta de os ter assim é que sabe a falta de espaço que de repente, quando a coleção cresce,
todos vimos a sentir, e claro, eu também já a senti muitas vezes. Basta dizer, por exemplo, que isto hoje é o meu escritório, é o meu posto de trabalho, mas no início era o quarto das visitas. João, olha, mais provas de que aqui em casa houve criancinhas, uma coleção ABBA, com coisas interessantes. Gosto especialmente do Kayanak, que andas a fazer uns furos ali nos iglós. É muito giro. Depois mais acima, um Egísia, da mais nova edição. Obrigado, Elsa Romão, por teres mostrado o Egísia. Foi um daqueles jogos que ficou para sempre. Que o Aftershock, uma coisa temática, é um Alan Harmoon. Devia de ser melhor, não é tão bom quanto devia. Panamax, uma referência não só para Portugal como para o mundo. Um abraço ao Gil e ao Nuno e ao Paulo, os autores. Depois cá em cima entramos nos infantis da Devir. Não é que o Aqualine seja infantil, mas estes jogos são maravilhosos. Não sei se conheces este. É fluorescente, é para jogar à noite. Não. Deve jogar mesmo no escuro, ele tem Nunca tinha luz. visto, não. Vamos ver aqui a Noite de Magos. Isto é uma coisa, uma preciosidade, uma raridade. Vamos ver então aqui a Noite de Magos, eu mostro-te. Engraçado. Tem mesmo aqueles materiais que nós quando éramos pequenitos víamos, brilhantes. Olha aqui. Estás a ver? Portanto, isto ganha luz e depois é a partir daqui que vai jogar. Não sei se eles têm aqui alguma reprodução de como é que se vê. Já não está no catálogo, pois não? Não, já não está no catálogo. Já não está e já não está há algum tempo. Não há nenhuma fotografia. Tens aqui. Pronto, o jogo vai ser assim. Pelo autor do Labirinto Mágico. Em cima da mesa. O manual é muito parecido. É feito pela mesma editora do Labirinto Mágico, da Drei Magia. Que é a mesma editora, portanto, também aqui da ilha, da Torre Encantada, que também é magnética. Este é um Inca em Marcos Brand, que também foi para o Espelho da Iar. Acho que até ganhou a Torre Encantada, acho que foi o jogo infantil do ano. Mais acima, um Warcraft, o Ingenious, uma coisa maravilhosa, o Terra em edição portuguesa, o Monstro das Cores, um jogo premiadíssimo. Ali estão alguns da minha infância. Tens ali o Monopólio, de quando eu era miúdo, o Operação, da MB, também de quando era miúdo, umas coisas assim um bocadinho mais fora de circuito, se bem que lá em cima está um croquinol. Aqui também, dominós, peças de jogar póquer e por aí fora. Cá mais abaixo, o Hobbit, o Nísia, o Olmos, um jogo incrível, o Campanile, bem, aquilo é um jogo de aposta fenomenal sobre o tamanho que as torres crescem ali na zona da Toscana. Este jogo também é muito giro, pá. Porque vais andar a desenvolver à altura das torres, mas tens que pôr lá a apostar que aquela torre vai ficar a maior e por aí afora. Tem a caixa invertida. Ai, senhor colecionador da treta, caixa invertida. Vês, vais pondo, vais fazendo crescendo as torres. É muito giro mesmo. Ali soube também influências fortes, claro, de Pisa e San Gimignano, uma coisa bastante interessante. Mais abaixo, um dos amores da minha vida, Ganges, uma maravilha também. Quem diria, este jogo foi feito pelos autores deste, já viste? Foi? Sim, é um Inca e Marcos. São os autores dos Exit, ou seja, fazem escape rooms, fazem jogos infantis, fazem coisas incríveis, de facto, são uns autores do outro mundo. Aqui mais abaixo entramos nos jogos da Mebo, gosto bastante do Dom Afonso Henriques. Também gosto muito do Dixit Jinx, é um jogo engraçado na mecânica Dixit. O que é o Dixit Jinx? Olha, é um jogo que tens uma matriz de 9 3x3, portanto, na mesa, e também tu vais ter que falar sobre uma carta e os outros vão ter que tentar perceber a que carta é que tu te referes. Só que os desenhos são muito, mas mesmo muito abstratos. Portanto, isto aqui dá-te a guia. Se tiveres esta carta na mão, vais ter que fazer com que os outros jogadores identifiquem a carta que fica assim, na forma de ver. E depois tens uma matriz, portanto 3x3, com 9 cartas. E todos os jogadores vão tentar acertar. Cada um que falhar, tu ganhas a carta em que eles ativaram. O problema é que se nenhum acertar, ficas sem as cartas todas. Nunca tinha visto. Mais coisas. Aqui a seguir, olha, aqui a seguir tens o Gully Piraten. Isto é um jogo de miniaturas, também muito giro, porque as miniaturas têm alto detalhe. Eu costumo vê-las pintadas pelos diversos sítios da internet. Eu não pintei as minhas, lamento muito, mas para jogar muito acabo por não me dedicar a tanto detalhe. Mas tem miniaturas muito giras. Também é um daqueles jogos que nós depois, quando estamos a ver no BGG, dizemos assim: mas este jogo não é como o meu. Pois, não é porque o autor se dedicou a pintar, não é? Também já recebi às vezes comentários esquisitos de pessoas que dizem assim: mas as minhas capas não vêm com proteções, as minhas cartas, desculpem, não vêm com proteções plásticas. Pois não, isso compra-se à parte e depois põe-se, depois deviam dizer. Paciência, os carros também nem sempre vêm com aileron e tapetes. Olha, no outro a seguir, Maravilhoso Mundo, já jogaste? Não. E Adarnak, já jogaste?
É assim. é que tanto Arnak como Maravilhoso Mundo são coisas realmente maravilhosas. Lá mais abaixo, olha, daqueles últimos, o que mais gosto é este. O Gravity Superstar. Não É sei. um jogo que dá a roda nele próprio. E isso é muito engraçado, porque tu podes descer, mas se desceres muito, depois vais parar acima. Se virares muito para a direita, vais parar à esquerda. É giríssimo. Ao lado tem coisas muito giras. Pá. Está aí o Caruba Cartas, que é um jogo fantástico. E aquele Pinguins e companhia. Isto é o Hey, That's My Fish. A edição que a Devir vendeu. Alguns estão mesmo muito apertadinhos. Ainda danifico caixas. Mas paciência. Esperamos São os ossos do ofício. Olha bem, prepare, respira fundo. Apresente os pinguins. Vou tirar um, tá? Tira, força. Engraçado. Isso é a edição deluxe do Hey, That's My Fish. Ele está a Pinguins apontar e e está companhia. com ar quem está a dizer. Ei, Isso mesmo. that's E my posso-te fish. garantir, tira lá os outros azuis porque são todos diferentes. os outros? Sim, dentro da mesma cor são todos diferentes. Hey, that's my fish. É mesmo muito giro. É sim, senhor. É um jogo fantástico, desenhado por um autor que fez jogos de diferentes níveis de complexidade, inclusivamente muitos wargames. Olha, eu depois arrumo isso melhor, paciência, ela estava muito justa. Mais acima, o Fit, que é um jogo também Nisia, também foi para o Spiel. Sagaland, isto foi vencedor Spiel de ar há tanto tempo, tem uns pinheiros enormes dentro desta caixa. Lebre a Tartaruga, o primeiro Spiel. E aqui edição especial do Labirinto. Tem alguma diferença do Caixa normal? metálica. Esse reconheço tenho. Este é muito grande. Não, o Labirinto, Sim, estás-me a perguntar se há alguma diferença Sim, do essa normal? caixa Tem. O normal vem com uns cilindros de madeira como se fossem os peões para mexer. Uhum. Este tem mesmo magos e são todos diferentes. Vamos lá. Aqui tens, estás a ver os magos? Vou tirar um. Força, depois tenho que o deixar de fora para arrumar melhor. Aí tens. Tem mesmo 4 magos e cada um tem um desenho diferente. Ou seja, não só tens figuras, como tens figuras com cor e com formato diferentes. Espetacular. Sim, é a edição de 20º aniversário, creio eu. O Sagaland, como te dizia já agora, tem uns pinheirinhos. Foi jogo do ano 82, vê tu bem. Sim, eu tento, há 40 anos, jogo do ano há 40 anos, eu tento ter os Spiel todos. Já vi Spiel e jogar. há 40 anos. O primeiro foi pouco antes, foi o Lebre e a Tartaruga, do meu amigo David Parlett. Por acaso ainda há um mês estive com ele, em Londres. Olha aqui os pinheirinhos, estás a ver? Tem mesmo estes pinheirinhos e a ação está por baixo. Isto aqui é um mergulho na história. É um mergulho na história, mas olha, também temos uma caixa bem fraudulenta. Isto dava para vir dentro da caixa de um Fantasma Blitz. Paciência, a caixa também vende e depois dá nestes problemas. Falta-me espaço, porque alguns jogos podiam ter caixas bem mais pequenas e vêm em caixas gigantescas sem qualquer necessidade. Agora também te digo, será que isto contribuiu assim tanto para dinamizar as vendas? Será que se a caixa não tivesse este tamanho, eles vendiam tanto? Eu acho que sim. Não sei, se calhar não podiam pedir tanto dinheiro, mas acho que sim. Olha, mais acima, Steam Park, uma coisa maravilhosa, um jogo bem insólito, sobre parques temáticos e depois sobre o lixo que as pessoas deixam no parque. Uma coisa muito engraçada. Kaboom, para quem tem crianças é fenomenal, isto é um Roberto Fraga. O Roberto Fraga, aliás, um abraço ao Roberto Fraga, ele entende perfeitamente português, é um grande amigo. Além de um grande amigo, uma inspiração, o Roberto fez o Kaboom e a minha filha também adorava jogar quando era mais pequenina. Aqui é um UV Rosenberg, Nottingham. Roubaram uns para dar aos outros. Muito interessante, um UV Rosenberg. Depois, Real, Porto, Carrossel, os jogos da nossa Meba. Eu gosto especialmente do lixo. É um jogo muito interessante. E aqui um dos nossos, falando agora como elemento da equipa de Devir, um dos nossos próximos lançamentos, o Fantasma Blitz Dados. Um jogo também muito interessante, que dá aqui uns twists na forma de jogar Fantasma Blitz, que é uma referência, ele vai estar aí mais à frente, já te mostro. Eu até disse, creio que há pouco está aqui o Fantasma Blitz. Eu acho que até disse que tinha aqui as várias edições dentro da mesma caixa. E sim, tem que ser para ganhar espaço. Cá está o Fantasma Blitz e o Fantasma Blitz 2.0 dentro da mesma caixa, as caixas todas juntas, os diferentes fantasmas. Não sei se conhece o Fantasma Blitz, conheces? E já conhecias a Fantasma Blitz? É que tem aqui a Fantasma, olha lá, com maquiagem e tudo, não é? Espetacular. Isso é o 2.0? Claro, pestanas postiças e tudo, aqui a fantasminha no seu banho de beleza. Fantástico, muito bem. Olha, mas para não nos perdermos, volto aqui. Está então a falar de Fantasma Blitz, passamos para cima, Alquimistas, jogo favorito da minha esposa. Aliás, esta caixa é o insert,
cá de ser o próximo passatempo dela. Ofereci-lhe há 2, 3 meses atrás o Insert para Alquimistas, que é o jogo favorito da minha esposa. O Seven Wonders é o da minha filha, portanto, assim como equipei um, equipei o outro. Ricochet Robots, outra coisa encantadora. Bar Bestial, o jogo que reinventou o Guilhotina, é do melhor. Recomendo tanto Ricochet como Bar Bestial, recomendo muito. A minha filha se calhar vai recomendar mais o Oceanos, que ela também gostou bastante. É um António Bauza, o autor de Seven Wonders e de tanta coisa mais. Aliás, outro abraço também para ti, António, se estás a ver este vídeo. Depois ao lado, Oli, Paléo, claro, o grande jogo. Sonora, o primeiro jogo de piparotear, ou seja, jogar croquinol para dentro do tabuleiro. É um croquinol misturado com ótimos. É um chain reaction game. É de levar uma pessoa à loucura. Sonora, excepcional, e Bitoku, claro. Esse entrou para o meu top 5. É divinal. É lindo, é estratégico, é temático, é divinal. Tem uma produção do outro mundo, adoro. O meu já tem o insert. Foi quando comprei o insert para Bitoku que comprei o insert para Alquimistas. Vê bem a maravilha que pôr um insert dentro de uma caixa faz. Aqui está o insert de Bitoku. E este, além de ser um insert, é um insert temático, porque quando pegas nas caixinhas, as caixinhas estão decoradas, estás a ver? Tem mesmo aqui umas coisas do outro mundo. É um insert fenomenal. Cheira novo ainda. Já Ainda tinhas bem visto a bonita peça de Bitoku. Pega tu, João, para mostrar à câmara com os relevos que bem entenderes. Esse é o Bitoku, o grande espírito, sim, que vai ajudar, ascender não é? aos Está à céus. espera do sucessor. Exatamente. Aliás, cada jogador é um aspirante a seu sucessor. Eu vou também deixar este aqui de parte, junto do labirinto, para depois o montar novamente com o devido cuidado. Olha, por aqui abaixo. E lá em cima ainda temos um Small World, uma referência, e um Power Grid, e o 504, o jogo dos muitos jogos dentro da mesma caixa, de Friedman Freeze. Aliás, é a edição dele. Basta ver. Caixas verdes são dele, e ainda há outra característica. Tenho mais umas verdes por aí espalhadas. Olha, por exemplo, está aqui mais um dele, mais uma caixa verde. Já não cabia ali. Mas há outra característica, é que os jogos dele começam sempre por F, e se possível por 2, como vês aqui. E este é o famoso senhor que, quando o jogo dele chegou aos Estados Unidos, teve ali embargado durante 2, 3 meses na alfândega, porque eles diziam que aquilo não podia passar porque era fresh fish. Vamos continuar. Temos aqui um Lacrimosa, um dos próximos lançamentos de Em primeira mão? É quase primeira mão, com a sua caixa. Acho que isto merece um vistazo, não? Não. Isto ainda não pode ter o vistazo, mas pronto. Mas cá está o Lacrimosa. O vistazo da caixa só, todo então. brilhante. Raios! Chantagista! Esta malta da Dice Cultural não se pode confiar. Marco! Como vês, o foil, não é? Aqui, Era por isso. Todos a nota, não é? Todo jeitoso. Pronto, ficamos por aqui. Cenas do próximo capítulo. Mais tarde eu depois volto a pô-lo, mais uma vez, porque este é outro dos filhos pródigos, tem que ser estimado. Dinosaur Island, o Ten, uma coisa também bastante revolucionária. É o No Thanks, com muito Porto Royal, gosto muito dele também. A coleção dos Days of Wonder, Quadropolis, é muito, muito bom. O Yamatai é mais bonito que bom, eu gostava que ele fosse melhor. O The River também, o Cleópatra. Os Days of Wonder fazem sempre algum esplendor em cima da mesa. E estes, de facto, fazem, mas em termos de jogo, ainda continuo à espera daquilo que eu possa dizer que é tão bom quanto Ticket to Ride. Se calhar Quadropolis é o que fica lá mais perto. Slapshot. Olha, o Slapshot é o único Columbia Games da minha coleção. Columbia Games é uma marca de Wargames. Isto não tem nada a ver com o Wargame, mas quem joga fica marcado. É um jogo de draft com a mecânica de playoff, de hóquei no gelo, mas isto, olha, só visto, contado é difícil de acreditar. Tu andas ali a recrutar jogadores, a tentar tirar jogadores ao adversário, tentar formar a tua equipa e sempre um bocadinho ali no low profile, tentar não fazer uma equipa boa demais, porque senão os outros clubes vão buscar os jogadores à tua equipa. João, se jogasses Slapshot, isto também era daqueles que não tinha saído da memória durante uns tempos. Minha esposa e minha filha detestam. Atenção. É daqueles jogos que é difícil de jogar. Pois. Aqui temos o Niet, Captain Sonar, River Dragons. Já falei do Roberto, meu grande amigo Roberto. Está aqui um Captain Sonar com as expansões. E isto foi trazido a esta casa e jogado na mesa da sala por ele.
O meu amigo Roberto está cá, ele também com a sua dedicatória. O River Dragons também explicou aqui a todos nós. Está aí o Colt Express, outro jogo também muito diferente do habitual. O Mu, conheces o Mu? Não. Ah, mas o Mu vais. Olha, Ainda não. esse não vais sair daqui sem conhecer. E está aqui o Pyramids, também é outro dos jogos que eu gosto mesmo muito, recomendo. Pyramids, uma mecânica muito simples, tentar fazer as pirâmides, epá, é outra coisa divinal. Mas o Mu, este pus ao contrário, eu não gosto de ter isto com os códigos de barras cá para fora, acho que não deviam estar nessa zona das caixas. Tu estás pronto? Tens as orações em dia? Acho que sim. Então vamos lá. Tira daí o manual, afasta lá o manual e o bloco. Isso. Agora afasta o bloco. Isso. Força. Oh, raios. Então, acabou a pilha. Pronto, é o que dá não mexer há muito tempo. Vamos ter que cortar esta parte, senão faz frição para o boneco. Então estás a ver aqui, isto é uma célula. E quando tu tiras as coisas faz... Ouvi esse mumu. Pronto, Ok. mas não vale a pena. Cortamos aqui. Então... epá, quando eu for para o Mu, tu cortas. Ok? Pronto, tu cortas do Mu. Mais abaixo. Olha, eu gosto muito do Scrabble. O Turbulência Rhino é giro. E o Looney Tunes tem umas miniaturas dos Looney Tunes com um detalhe muito interessante. Vamos lá ver se eu consigo tirar aqui o Looney Tunes, porque estas miniaturas valem a pena ser vistas. Olha para elas. O jogo em si é um ok. Não é o wow, mas também não é bah. Mas as miniaturas são maravilhosas. E claro, gosto muito do Scrabble. Este meu Scrabble não é o Scrabble mais evoluído de todos. Existem edições muito mais XPTO. Mas felizmente já tem a grelha, o que faz com que as peças não saiam do sítio com um pequeno toque. Foi já uma evolução nessa altura. Também é um jogo que não tenho jogado muito. Cá mais abaixo, este não é um jogo, é um solitário, é o de fazer as montanhas russas da minha filhota. É um jogo, mas um jogo solitário. Portanto, dizer que não é um jogo, se calhar, também não é a coisa mais justa. E aqui está um Dice Masters das Turtles, que desde pequenito sempre foi uma das coisas que marcou a minha infância e as minhas preferências. Olha, se olharmos ali para o lado, tens um Chinatown, que também é um jogo de referência, um jogo muito interessante. E depois tens ali o San Gimignano, que tem umas torres de cimento dentro da caixa. Cimento mesmo? Pois, de cimento. Ou seja, segundo consta, San Gimignano é na Toscana, portanto na Itália. E as peças foram feitas com uma massa das torres que caíam. E pronto. O resto já é história. João, se eu te disser que isto pesa 1 kg, É capaz, sim. vamos ver estas peças. Aí tens. Isto parece mesmo um mármore, não é? Sim. Eles dizem que é uma pasta feita com restos de torres que, entretanto, foram caindo. Pronto. Vem mesmo com essas peças. Depois tem aqui umas pecinhas de madeira também. Eu acabei por guardar assim porque se elas andassem aqui com os cantos danificavam a caixa. E isto é outro jogo com referência a Spiel des Jahres. Eu acho que isto tem um Spiel des Jahres recommended. Olha, e logo ao lado estava o El Grande, um dos melhores jogos de todos os tempos. E o Triassic Terror, que está cheio de miniaturas, muitos minis de dinossauros. Muita parra e pouca uva, porque há aqui pouco jogo. Há muito efeito visual, como este. Isto é um Eagle Griffin, e os Eagle Griffin têm sempre uma produção excepcional. Olha aqui como isto vem. Estes são eles. Com a proteçãozinha para nada sair do sítio, os dinossauros bem pintadinhos, componentes e tal. Depois a jogabilidade... devia ser melhor. Olha, passando para cima, Piranha Pedro, um jogo giríssimo. Um jogo de programação, não há muitos. É um jogo de programação, tens que definir antecipadamente as movimentações que vais fazer. Depois Francis Drake, mais um jogo com uma produção também excepcional, ao nível do que mostrei antes. O Hotel foi daquelas coisas que eu gostava muito de jogar ao início, está na base de tudo o que vemos aqui. E mesmo o Risco também. O Quem é Quem Extra já não. Isso é um upgrade para continuar a espremer, mas não é algo que eu recomendo. O Risco e o Hotel, sim senhor, jogos de entrada muito interessantes. Logo a seguir, Fórmula D. Há quem diga que Fórmula D e Rallyman são os jogos de corridas mais fiéis. O Snowtails foi um dos jogos que me trouxe para o hobby. Foi sim senhor, aqui o Snowtails. É uma corrida de trenós e eu gosto muito desses temas com neve, como vimos também ali há pouco pelo Yeti e assim.
Mas é um jogo que tem uma jogabilidade ali com uma mecânica que não é para todos, porque tens que pôr para a direita para virar para a esquerda, e isso não entranha em quem não esteja bem habituado ou que não esteja disposto a fazer o sacrifício necessário para conseguir jogar o jogo com uma mecânica que foge um bocadinho ao padrão. Este, recomendo, é um jogo que faz lembrar, de certa forma, ali o Slide Quest. Para surpresa de tudo, é mais um Inca e Marcos Brand. É um jogo que os jogadores vão movendo os monstros através de um pequeno volante aqui dentro da caixa. Quando a minha filha era pequenina, isto era daqueles jogos que era mesmo capaz de a levar ao delírio. E gosto bastante, está muito bem feito. É daqueles jogos que se joga, pode não se amar, mas tira-se o chapéu na mesma. Cá mais em cima, Rondo, outro Ninja, interessante. Quirkle, um dos melhores de sempre. Quinto Império, uma referência nacional. Aliás, cumprimentos David, o meu editor. Mais que um editor e um amigo. O Quinto Império, a sua obra-prima. do Quinto Império, não é? É, sim senhor, o Quinto Império. E aqui está o Garum, não sei se já ouviste falar. Já. Diz que é bom e até nem é mau. Olha, por cima do Garum está o Blueprint, que é uma coisa que também gosto muito. Um jogo de dados de construção muito interessante. Depois outro Nísia. Aqui estão dois dos meus favoritos, o Kim e o Jorvik. Isto é um Feld. O Jorvik é a edição especial do Spacer Stat, já com a expansão. O Kim é outro Nísia. Há muitos Nísia, deve haver uns 100 Nísia aqui em casa. Se calhar não tantos, mas há muitos. E Star, outro jogo bastante premiado, é um Bruno Catalá, o autor do nosso King Domino, um jogo que, como falámos há instantes, ainda jogámos não há muito. E outras coisas premiadas. Gostei muito do Mangrovia. O Canyon é engraçado, acho que não é um jogo que tenha envelhecido muito bem, mas é engraçado. Aqui está o Fantasma. A expansão do Picomino, que também tem o Picomino lá dentro. Isto é outro Nísia. Cá está ele, o Picomino. E olha, mais abaixo tens Glukov, que é o Coal Baron. Este, se Stone Age não fosse o jogo do coração, este devia de ser o meu jogo favorito de tudo o que está aqui. Portanto, a probabilidade, qualquer um deles é pequenina. Este seria o ganhador. Village, mais um Inca e Marcos. Mais outra coisa. Quer dizer, quem faz Monster Fall, quem faz Torre Encantada, quem faz os Exits, faz Gange e faz Village, Inca e Marcos, meus amigos, vocês são o máximo. Mais abaixo, Great Western Trail, outra grande referência. Blackout Hong Kong, Zulurete, este foi Spiel des Jahres. Airlines, outros Alan Armoun, jogos que adoro. O Airlines então é um jogo de ações, de shares, um jogo excepcional. Ali está o Dragonheart, outro jogo que gosto mesmo muito, um dos jogos que me ajudou a perceber que um português podia chegar longe nas competições internacionais. Dragonheart, é um jogo para 2 jogadores, do Rudiger Dorn, falei há pouco dele, é o ator do Vegas, é bastante giro. Temático, rápido de jogar, encantador. Mais abaixo, olha, o Elfenland, edição especial, lá está outra latinha como aquela que vimos há pouco do Amaze Labyrinth. O Elfenland também foi jogo do ano, mais um jogo premiadíssimo, mais um jogo daqueles autores que vão ao Spiel des Jahres consecutivamente. O Santiago também muito interessante. O Casablanca não envelheceu tão bem, mas gosto muito do Divinaré. O Divinaré é um jogo de previsões, como o próprio tema indica, não é? Com a bola de cristal. É muito giro, porque tu tens que calcular quantas cartas estão de cada tipo no baralho e é de facto giríssimo. Lá em baixo, olha, mais Nísia, em dose dupla, Tigris e Eufrates, Modern Art e depois outro Kramer com o Top Race. O Kramer é o autor ali do Glukov, do Coal Baron, está lá em cima, e esse Top Race é uma edição fenomenal. Se virarmos à esquerda, tens o Rummy Cub, um dos jogos mais populares de sempre, não é? O Rummy Cub. Tens também o Cave 1, famoso. Mas mais acima tens melhores. Tens o Avalon, tens o Blockers. Encaixadinho ali um no outro, não é? É o Avalon 1 e 2, o Offboard. Depois tens o Blockers, também é muito giro. E tens o Blocos, que é uma coisa também excepcional. Isso é a prateleira dos abstratos perfeitos. De lá já não é o Victorian Masterminds, mas essa é a prateleira dos abstratos perfeitos. O Victorian Masterminds também tem uma produção fenomenal. É um Bausa. Aqui a seguir temos, olha, e aqui quando estávamos neste lado e falei do Dragonheart, não te falei do Kraken Alarm, que tem umas miniaturas excepcionais e tem um polvo gigante que anda a balançar de um lado para o outro assim, a tentar deitar o barco abaixo.
também é giríssimo. Enquanto jogo infantil, top. Ali, olha, vamos para mais dos meus favoritos. O Imhotep, Phil Walker Harding, e o Helvetia, também gosto muito, 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 muito. O autor inclusivamente já esteve na Leiria Con, o Matthias Kramer, e é daqueles jogos que tem mecânicas que fogem a tudo. Tu neste jogo tens que casar os teus filhos com os habitantes da aldeia ao lado para obter favores, tens que meter os miúdos na escola, pá, coisas que raramente se veem e que tornam os jogos em coisas muito singulares. Aqui, por acaso, é uma das minhas prateleiras da vergonha. Só joguei o Castle for All Seasons. Ainda não joguei Cuba, nem Monte Cristo, nem Space Dealer, nem os Incognitos. Mas olha, a de cima é bastante gira. Se bem que este jogo é um ultraje. Este jogo, o editor que o editou devia de ser castigado. Aqui está o Tides of Time mais o Tides of Madness. Mais uma fusão daquelas para poupar espaço. Não sei se conheces. É um Não. jogo de 18 Não. cartas. Não. Ok. É um jogo incrível. Um jogo extremamente simples, muito interessante. E aqui tens um hangar de mais um Nizia, claro. Lá está. Lá mais em cima tens o Villa Paletti, reconhecido internacionalmente como o jogo que ganhou mais depressa o Espelho de Ar sem o merecer. Portanto, Villa Paletti, exatamente. Não merece porquê? É mau? É fraco e é estranho, mas claro, em cima da mesa faz um efeito wow e pronto. E foi por aí. O California é bem melhor. É o Michael Chess, é do autor do Zulureto, que é também o autor do Coloreto, e esse sim é bem melhor. Olha, se passarmos mais lá para cima, tens outra edição do Hotel, que estava ali em baixo. Depois tens o Horse Fever, um Crânio Creations, que é bastante raro de encontrar. Aqui está o meu gamão, obrigado minha querida esposa por me teres oferecido um gamão feito à mão. E tens aqui uma das joias da coroa, o baú do Takinoko. Lá ao lado tens mais joias da coroa. Tens o meu xadrez Lucky Luke, mais uma vez obrigado minha esposa. E tens o Bamboleo edição gigante, que também é outra coisa incrível de jogo raro. Olha, aqui estão as embalagens mais singulares, não quer dizer que sejam os melhores jogos, mas tens ali um Ultimate Railroads. Aquilo é o Operação edição eletrónica, é muito gira, a minha filha adora jogar. Aquela mala de primeiros corpos? Sim, é o Operação da MB edição eletrónica, é muito giro. Depois tens as edições de caixa de lata, tens aqui um hambúrguer que apetece comer, este é um Goliath, é um jogo holandês, o Burger Party. Como é que isso joga? É de devorar cartas, não é das melhores coisas do mundo. Não é das melhores coisas do mundo, mas a produção, uou, claro está. Celtics edição de dados, a expansão do Ticket to Ride com as pecinhas cor-de-rosa, minha filha joga sempre com estas. Depois tens a edição portátil, extremamente portátil, do Fantasma Blitz. Obrigado, Miguel Costa, um abraço para ti, foste tu que me ofereceste. Isto é a edição do Fantasma Blitz extra, eu não sei muito bem como é que ele fecha isto. Já está. Este é o do lixo, é o garbage, andas a pôr o lixo por fora da tampa e quando o lixo cai, pronto, perdeste a tua vez. Gosto muito deste, também uma produção fenomenal, também é um Goliath. Repara, tens que andar a fazer um match de olhos, portanto tens que encontrar o par deste e guardar, mas só podes fazer isso com uma mão. Muito giro, produção fenomenal, caixa de transporte rija, excepcional, muito giro. O jogo não é bom, é giro, mas não é bom. Olha ali um Toródio, estás a ver aqui? O Buckaroo. É o Buckaroo, vamos fazer ele saltar. Do Toy Story. Vês? Um Buckaroo. Oi. Lá foi ele. Ih, vamos, isto é uma edição especial, desculpem lá o pó, para se jogar não se limpa. Mas tem aí itens também. Está aqui tudo, que é para Pois é, prender pois é. nele e o dado e para ir fora. Pronto, aqui está o meu Buckaroo, que gosto muito dele. Tenho este Buckaroo há mais de 20 anos. Recomendo a toda a gente um Buckaroo, muito giro. Desculpa, eu disse Toy Story, mas não é do Toy Story, pois não? Apesar Não de faço parecer ideia, eu acho que não. o fazendeiro do Eu Toy acho que Story. não. Olha, aqui que é que temos está coisas mais pequenitas. Cartagena, que é giríssimo. Terra Nova, um vencedor Arquimedes, também muito giro. Zulemio, também bastante engraçado. Um abraço para o Corneva Morsel. Transeuropa, que falei há pouco. Coyote, que agora foi refeito pela Devir. Pois é. Uhum. Mais, o que é que temos aqui assim que mereça destaque? Império em 8 minutos, jogo do ano em Portugal. Também ele bastante engraçado. Estão aqui mais uns Nízia, como este que está aqui ao canto. Creio que este foi ao Spiel de Ar Júnior.
O Tesouro dos Dragões, difícil de tirar nesta altura. Isto é o meu Bonanza, edição italiana, com as expansões todas e mais algumas, uma coisa engraçada. Obrigado, Dario De Toffoli, foste tu que me ofereceste. Cá mais em baixo, coisas giras. Está aí o Costa Rica. Esperava que fosse bom, afinal é só normal. Temos um Patchwork, um jogo incrível. Um Acrotiri, também fenomenal. Fantasma Blitz, edição mais complexa, com nível 3. O 5 para a meia-noite. Barbarossa, isto foi Spieldiar, isto é do Teuber, o autor de Catan. É um jogo de plasticinas. Sabias que havia um jogo de plasticinas que tinha ganho o prémio mais importante da indústria? Vamos ver. Plasticinas, cá estão elas. É tipo Pictionary, mas com plasticina. Com plasticinas. E foi Spiel de Jahr. Cá estão as plasticinas. Estás a ver? Olha, prova de que eu andei a jogar com a minha esposa e a minha filha. Cá estão os papelinhos. Até guardámos a caneta para ser mais fácil. E é uma Ultimate Guard. Hein? Caneta bem temática dos acessórios. Cá estão as plasticinas. Estas folhinhas deve ter posto a minha filha para aqui para podermos jogar. E cá está. Isto tem... Eu acho que isto foi Spiel de Jahr no final dos anos 80. Muito bem. Final dos 80. Olha, uma coisa te garanto. Foi antes de Catan. E essas plasticinas ainda moldam? Ainda moldam, mas a edição não é dessa altura. Esta edição deve ser para aí de 2005 ou uma coisa assim. É um Mayfair, da defunta Mayfair, estava-te a dizer há pouco. Okay. A Mayfair já fechou. Aqui estão os tiles de Carcassonne, dos edições da Spiel, assinados pelo autor. Ele costuma estar nos mundiais, portanto quem joga aos mundiais ganha o tile e ele assina o tilezinho. Assina se pedires, atenção. Isto é a caixinha dos dados de Catan. Okay. Não sei se dá para ver o logo ou se estou a fazer bem, ok. Isto é o Meeple para fazer de stand-up para o teu tablet. É um acessório. Também foi a oferta da Geekzone. Cá mais em baixo, olha, coisas boas. A Nossa Casa, um jogo que adoro. Acho fenomenal. Dixit, outra coisa maravilhosa. Marrakech é espetacular. É o jogo dos tapetezinhos. Tens mesmo os tapetezinhos para jogar em cima da mesa. E o Foldit faz as delícias da minha filha. Não sei se conhece o Foldit. Não conheço. É um jogo que tens um guardanapo e tens que ir dobrando o guardanapo para fazer uns desenhos. É muito, muito engraçado, sim senhor. Olha, ó João, e como no escritório já não cabia tudo, juntei uma editora e trouxe Paul de entrada. Estão aqui os Queen Games. Tem alguns jogos que admiro bastante, caso do Metro, do Alhambra. Olhando por aqui, Copenhaga, um dos meus absolutos favoritos. Maharani foi interessante, envelheceu mal, mas foi interessante quando eu joguei. Aqui temos Kingdom Builder, Luxor, Cocopelli, Runestones, alguns dos melhores. Olha aí, mais abaixo ainda está o fresco, mas a Queen Games, claro, tem um catálogo fantástico. Mais abaixo estão as vitrines com algumas das joias da coroa. Aqui deste lado tem as edições um bocado mais de plástico, digamos assim. Está ali o meu Reversy, a edição cubo do 4 em linha. Um pop, aquele é temático, aquele é especial, o Last Mouse Lost. É um jogo mesmo, não é? É um jogo mesmo. Aquilo é o Last Mouse Lost, tem a entrada de Board Game Geek, tem lá a minha nota. É um jogo que a minha filha admira especialmente. Aliás, ele tem lá um Ezinho marcado com os dedos dela, que é o Edge dela, que é lá a decorar aí a nossa vitrine. Ali está o Simon, um jogo de memória que gosto bastante. Cá em baixo, se calhar o destaque vai aqui para esta ediçãozinha. Isto é uma edição difícil de encontrar. É um 4 em linha, mas para 4 jogadores. Portanto, ele tem 4 cores e 2 lados. Podes jogar de um lado ou jogar do outro. Lá mais em baixo começam as minhas edições de madeira. Está ali aquele cubo. Eu vou abrir, João, vou tirar o cubo. Este cubo é o Liar's Dice, ou seja, é um vencedor Spiel de Jahr. Aqui é a edição especial. É mesmo um cubo. E quando um dado, não é? Quando nós abrimos, é o Liar's Dice. Com o saquinho com os dados e a caixinha de madeira para cada jogador jogar. Isto pode parecer que não, mas foi um vencedor Spiel de Jahr. Depois ali ao lado está o Corridor, um jogo que gosto bastante. Um Monopólio primeira edição, réplica, pois está claro. Mas um Monopólio primeira edição, da Parker, todo em madeira. Aqui está ele. Uau! Uau, exatamente. Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei quando comprei. Ele tem mesmo as cartas ainda em escudos, portanto é uma réplica perfeita. Como vê, está selada, é meramente de coleção. Tem as figuras em metal, elas estão aqui. Olha aqui as figurinhas em metal, a imitar assim latão. Não é uma edição do outro mundo, mas é uma réplica, primeira edição do jogo que, não sendo ao dia de hoje grande coisa, até que é um mau jogo, é o responsável por tudo isto, não é?
Portanto, obrigado Monopólio. Depois do esboço vem a obra-prima e, portanto, depois vieram muitas obras-primas depois dele, felizmente. Aí mais ao lado temos as edições de madeira, muito jogo abstrato, as damas chinesas, lá embaixo, aquele ali é o 4 em linha 3D, portanto, lá bem ao cantinho, vais colocando em tridimensão. Ali está o labirinto de destreza, aqui também está a bolinha de destreza cá mais acima, olha aqui a torre, isto é o Jenga, ou a torre infernal, como se chama em português, um gamão. Aqui está uma coisa engraçada, aquele é o Batik edição especial da Gigamic, edição gigante, mas este senhor que está aqui, isto é o Saara, e é o único jogo que eu conheço com tabuleiro em pele. Isto é couro. É um tabuleiro de couro que está aí. É o tabuleiro do Saara. Podemos ver assim? Um tabuleiro de couro com peças em madeira. Este é o quarto. Um jogo bastante popular da Gigamic. Só que este, ao contrário dos outros, este é daqueles que é magnético. E pronto, cá está a coleção de jogos. Aqui ao lado, olha, entramos no Hall of Fame. Isto é uma casa de jogadores. Portanto, estão em muitos troféus. A generalidade são meus, mas há alguns da minha esposa. Títulos nacionais, recordações de finais. Está ali o terceiro lugar do maior da minha aldeia. Cumprimentos ao António Paiva. Muitas medalhas. Se vês pelo brilho, estas são deste ano. As medalhas de prata da MSO. As outras já têm mais tempo. Estão aqui as de bronze. O troféu desportista do ano atribuído pela Câmara Municipal. Cá mais em cima estão os títulos de Carcassonne, ali um troféu que ganhei no Campeonato do Mundo de Carcassonne em 2014, mas o destaque, joia da coroa, esta coisinha pequenina que parece aqui uma pirâmide, que reproduz o formato do título mundial de Stone Age, que posso mostrar a seguir, e esta foi oferecida pela Hansin Gluck ao derrotar as 4 mesas de jogo simultâneo de Stone Age, que quando eu pensei no que ia fazer, disse que devia de estar mesmo maluco. Mas olha, funcionou, consegui e pronto, e foi o fim da parte de Stone Age nos campeonatos do mundo. Olha, vou-te mostrar ali as outras medalhas e se calhar o troféu de Stone Age, mas já viste esta parede? Olha, João, e como viste ali este prata, há uma grande diferença entre as que estão deste ano e as anteriores, sendo que a mais recente seria 2018, porque entre 2018 e 2022 não nos botei a Mind Sports Olympiad, mas aqui estão as de ouro. Supostamente aqui é mais difícil do pó entrar, elas aqui estimam-se um bocadinho mais, estas são, claro, as joias da joia da coroa. Estão aí duas, se calhar, ainda um bocadinho mais brilhantes do que as outras, são deste ano, é de King Domino e de Bitoku. Mas outras aí há de Cole Baron, Marco Polo, First Class, Stone Age, Catan, Carcassonne, todos aqueles jogos que realmente admiro muito, têm aí a devida medalha, resultado de tanto jogar. E como dizia, está aqui o original daquele formato da Simultaneous Challenge, da Hansin Gluck, que foi o desafio lançado ao campeão mundial de Stone Age, para o lançamento da edição comemorativa, que é esta que está aqui. E olha, aqui é onde acontece a ação. É aqui que eu tiro os meus jogos, é aqui que eu trabalho diariamente, é aqui que desenho os meus, é aqui que jogo online. E pronto, esta é a minha moldura, é o santuário, como eu costumo dizer. E já preciso de uma casa maior, porque já é difícil de conseguir pôr aqui tudo. Aqui nesta parede, aqui perto da entrada, João, dá aqui uma voltinha. Estão aqui alguns diplomas, os campeonatos do mundo de Catan, este é Carcassonne, nacional. Este ganhou a Tânia na Áustria, o campeonato austríaco de 2016 de Picomino. Eu estava lá para jogar o europeu, este que está aqui. Não, este é o 2011, por detrás terei então o diploma de 2016. Estava lá para jogar este europeu. A Tânia estava na Spiel Fest, que é o grande evento dos jogos, a Essen de Viena, e havia um campeonato. Ela gosta muito de jogar Picomino e foi jogar e ficou em segundo lugar. Creio que a esposa de outro jogador português também jogou e ficou também nos 10 primeiros classificados. Aqui está uma mensagem do nosso Presidente da República e da Presidente da Câmara. E este ganhou a minha querida esposa. Obrigado, Gil. Ela ganhou o Campeonato Nacional 2014. Portanto, a Tânia ganhou este cheque de 80 euros no campeonato que se realizou na Feira de Santiago em Setúbal. Daí eu dizer, isto é uma casa de jogadores, uma casa de jogadores que, além de gostarem de jogar, gostam de jogar bem, de melhorar cada vez mais, e acho que também só assim é que se consegue chegar a uma coleção e uma divisão como esta, porque é verdade que hoje vivemos todos do mundo dos jogos de tabuleiro,
mas nem sempre foi assim. E só devido a este investimento de tanto querer, de jogar tantos jogos diferentes, de os admirar, de os estudar com tanto carinho, é que foi possível chegar onde chegamos. Ricardo, olha, antes de mais, obrigado por me teres recebido e por teres recebido a Dice Crews aqui em Muito tua bem. casa. Tens uma fantástica coleção. Eu adorei o santuário, o teu santuário. Foram mesmo muitos jogos tivemos ali muito tempo, até tive a oportunidade, agradeço, de experimentar alguns que nunca tinha experimentado. Mas agora gostava de fazer algumas perguntas para conhecer melhor também a tua ligação ao hobby, o teu início, os teus primeiros contactos. E começava por isso mesmo. Acho que todos aqui temos curiosidade em perceber como é que tu entraste para o hobby e quais foram os teus primeiros jogos. Bem, a forma de entrar no hobby surge muito antes de poder chamar hobby. Portanto, quando era pequeno, gostava de jogar. Gostava de jogar e pedia que me oferecessem jogos. Portanto, fui começando a ter vários jogos, não vou dizer muitos jogos, mas tinha vários jogos quando era miúdo e gostava muito de jogar e as pessoas que eu conhecia apanhavam umas secas grandes porque eu te pedia para jogar. Basicamente por isso. Tenho aqui o meu primeiro jogo, supostamente. O pai disto tudo, que é o Aí Vem o Lobo. Foi o teu primeiro jogo. Foi também tive esse jogo. Foi o primeiro jogo que me levou à loucura. Porque tinha um custo de oportunidade, proveito, segurança fantástico. Tu podias fazer o jogo todo em muito poucas movimentações, mas estarias sempre exposto e podias procurar um caminho um pouco mais seguro, mas um pouco mais longo. Acaba por ser um pouco a premissa do Torre Encantada da Inca e do Marcus Brand, por quanto mais longe esconderes do objeto, mais tempo vai levar o outro a descobrir onde é que ele está, mas se ele estiver perto, é mais fácil de chegares lá e recuperares antes do teu adversário. Portanto, tem aqui um rácio de custo-benefício, tempo muito, muito interessante. A produção não era nada demais, mas tem este lobo, um lobo grande, que está sempre aqui a girar. Lembro perfeitamente. Era muito giro, era muito interativo. Se saísse hoje, ainda seria um belíssimo jogo. Okay. Há jogos que eu digo que envelheceram muito mal, que já ninguém joga, que são maus, que até custa a entender como é que naquela altura foram tão bons. Este não, eu acho que este jogo, editado hoje, com graça, com componentes contemporâneos, uma arte igualmente contemporânea, este jogo continuava ainda a ter o seu valor. Este foi o meu primeiro, mas depois seguiram-se muitos outros, o Operação, o Monopólio, o Risco, muitas coisas dessas obrigatórias. Numa fase mais à frente comecei a receber até jogos que hoje, ou há uns anos, quando entrei ditamente no hobby, percebi que até eram muito bons. Eu tive a sorte de, em criança, muito pequenino mesmo, ter logo o Scotland Yard, por exemplo, que é um jogo que foi Spiel de Jahr. Portanto, foi jogo do ano, um jogo muito interessante. E depois houve uma outra mudança, que é esta que está aqui, com o Stratego. Não foi este já é o upgrade. O outro pus na casa de férias. E o Stratego é o jogo que representa o salto na coleção para aquilo que é um jogo já comprado com a emancipação financeira. Portanto, foi o primeiro jogo que eu fui comprar porque queria muito e foi o reativar da paixão e o ponto de partida para tudo o que daí vem depois. Pronto, foi o recomeço. O recomeço. Compraste já com 20 e tal anos, então. Sim, comprei com 23 anos numa campanha que havia numa loja aqui no shopping. Eles estavam a satisfazer de uma tonelada de coisas e eu, portanto, quando estava a terminar a universidade, trabalhava num hotel e ainda em tempos bons da hotelaria, tempos de poucos pagamentos com cartão, tempos de gorjetas visíveis. E eu lembro-me que, se calhar, nos 2 ou 3 meses que a loja teve a liquidação nos jogos, se calhar comprei uns 10 ou assim. Eu todas as semanas ia lá e comprava
um jogo com gorjetas. Nunca a mexer no salário, mas só com gorjetas Converti as comprei. gorjetas em jogos de tabuleiro. Há bocado, por exemplo, mostrei-te ali o quarto magnético, aquele que eu até Sim, virei. é É dessa um altura desses. também. Não é um desses. Não é dessa altura, é mesmo E um desses. este, comparado com o mais recente que eu tenho, tem uma arte de capa espetacular. Sim, mas este não é o tal, o que comprei nessa altura. Este deve ter uns 10, 12 anos. E comprei porque é uma edição maior, porque o Strateg que eu comprei nessa altura Mais pequeno. não tinha as figuras tão bonitas e era mais pequeno. Esse vem da paixão, porque o Strateg é outro dos meus jogos. Este tem caras, estou a ver aqui. Outro não sei se dos conseguem meus ver, jogos para os favoritos. interessados. As figuras têm mesmo caras, Sim, não sim. são aquelas torres de plástico Exatamente, pintadas que era a o branco, caso do outro. pintadas a branco. Que é o caso do outro. Tem aqui uma assassina toda jeitosa. Isso mesmo. Bom, cá está então. Muito bem. Estes O dois início. são as O alavancas. início. Exatamente. A alavanca inicial Pois é. e o reavivar. Apesar do Strateg até ser um jogo mais antigo, só o conheci nessa altura. Pronto. E também era um jogo que pouca gente conhecia quando eu comecei a jogar, mas que já tinha sido vendido em Portugal com outras edições antes. Numa altura em que nós até mudávamos o nome dos jogos. Nós hoje não mudamos tanto o jogo na edição portuguesa. Okay. Felizmente, não é? Assim, naquela altura mudávamos. Mantém-se a ligação internacional. Quantos jogos tens ali? Tens ideia? Se tivesses de dar um Tenho número? ideia, mas é uma ideia estranha porque depende se estamos a meter com expansões, se não estamos a meter com expansões. Entre jogos singulares, sem meter expansões, sem meter promos, sem meter nada, creio que 1200, 1300. Porque eu tenho se calhar uns 40, 50 que não têm entrada no BGG e que eu também ainda não os fui lá registrar. Acima de tudo, coisas de quando era mais miúdo e jogos que fui comprando nas férias, no estrangeiro. Provavelmente coisas mais locais e não tão de gamer. Mas sim. Ok. Faço a pergunta porque em 1200 jogos e com estes anos todos que passaram, qual é o jogo mais jogado, Ricardo, da tua coleção? O jogo mais jogado aqui temos que canalizar em diferentes patamares, porque o jogo mais jogado dentro daquilo que é o jogo jogado em cima de uma mesa será mas o jogo mais jogado incluindo aquilo que joga online será outro. Portanto, se for a jogar na edição total, digital, será Stone Age, com algures à roda dos 4, 5 mil jogos jogados. Também pelo teu histórico como campeão, não é? Ser campeão não te nada. dá treinos. O treino é que dá o conseguiste ter as condições para disputar um título. No Board Game Arena deve ter os 500 mais ou menos de Stone Age, à data de hoje, jogos só desde 2020, mas desde 2010 a 2020 cheguei noutra plataforma, onde também já teria uns 2000, vamos imaginar, e depois presencialmente seguramente terei mais 1000. Mesmo muitos. Sim. E se não for em digital, se for só na mesa, físico? Se for só na mesa, apesar de também ter muitos no digital, mas ainda assim não tantos, será este menino que é muito rápido. Um desconhecido, não é? Sim, um desconhecido. Será este. Também fruto da necessidade de treinar constantemente, mas é um jogo que muitas das vezes eu e a minha esposa, quando começamos a jogar, chegamos a jogar uma dúzia de jogos seguidos. Portanto, nós jogamos em 15 minutos um Carcassonne, portanto, numa tarde, facilmente jogamos mais de uma dúzia de jogos até. E mesmo com outras pessoas, e inclusive jogos simultâneos. Portanto, eu chego a treinar quando é para as competições. Num canto joga a minha esposa, no outro canto joga a minha filha em jogos diferentes. Eu estou a jogar nos dois com a cadeira móvel. E, portanto, tudo isto faz com que Carcassonne seja o jogo que em cima de uma mesa mais vezes joguei. Se bem que também é um jogo que digitalmente joguei outras, se calhar mais 1000 ou 2000 partidas. Ok. Pronto. E raridades? E raridades? Eu vi ali umas coisas interessantes. Se tivesses que escolher raridades. as tuas... Então, raridades. Raridades... Ou se preferires, desculpa, os mais Vamos às raridades. A raridade. Raridade aqui é só uma. Portanto, eu apresentei ali dois, aqui também calhou falar de dois. Mas a raridade é este Stone Age.
a edição de aniversário. E não tanto pela edição, porque a edição conseguimos comprar. Esta edição nem é que se possa dizer um preço exorbitante. Isto custava qualquer coisa entre 60 e 90 euros, consoante o país, consoante a tiragem que cada país faz, não é? Mas é uma edição limitada, tem este aspecto que há pouco disseste que era foil, e eu falei até na altura, portanto, o que a torna muito, muito rara é estar assinada pelo autor, que foi uma pessoa que nunca quis exposição, Uhum. como falámos, uma pessoa que assinou com pseudónimo, que fez poucos jogos, mas que trabalhou imensos jogos. Portanto, ele trabalhou a primeira variação de Carcassonne com o autor, com o Klaus-Jürgen Wrede. Ele é o Bernd Brunhofer, aqui finalmente com o nome dele. Assumido? Eu acho que isto nem foi bem assumido. Eu acho que isto foi o filho, o Moritz, que deu uma prenda ao pai de dizer: não, as pessoas vão ter que saber que este jogo foi o meu pai que fez. O meu pai é a pessoa que fundou a Hans im Glück. Ok. E fez fez o São Petersburgo, fez o Pantheon e desenvolveu o Carcassonne Caçadores e Recoletores, que ainda hoje é a mais aclamada das variações do Carcassonne. Okay. Portanto, foi feito por ele com o Klaus-Jürgen Wrede. E nota-se a amizade. Por exemplo, o Mares do Sul é uma clara inspiração naquilo que é um worker placement e um jogo de produção. Parece que o Stone Age e o Carcassonne tiveram um híbrido. E, portanto, sim, nota-se a influência e o respeito e a admiração de uns pelos outros. Pronto, este senhor, acima de tudo, foi um grande editor. Editou muitos prémios Jogo do Ano. E em meados da década passada, por saúde e por idade, Pois, e também por confiança também no trabalho do filho, acabou por passar a pasta e hoje inclusivamente vive, portanto, nas Ilhas Espanholas, no Bom Tempo. Mas sim, é uma pessoa que admiro, claro. No mundo dos jogos e no mundo dos autores será o que mais venero. Relativamente a esta edição, é igual ao jogo normal, só que Quase. o mapa é de inverno, tem alguma diferença significativa? Tem. O mapa, ver o mapa de inverno. Na verdade, ela tem os dois mapas. Portanto, isso é um tabuleiro dupla face. Tem de um lado o normal e do outro o inverno. O normal não muda nada. O inverno tem mais 4 cartas no deck. São uns animais extra. Tem animais do frio. E depois tem 4 iglus adicionais com características diferentes a fazer. E depois tem umas nuances quando estás a construir e a comprar cartas que fazem com que os recursos tenham um valor adicional. Ou seja, por exemplo, quando estás a comprar uma carta do deck de 4 cartas, da montra de 4 cartas, se quiseres podes automaticamente entregar um ouro e fazer 6 pontos. Pronto. Okay. Para valorizar o ouro. Isto porque a distribuição do ouro nos edifícios é menor do que a dos outros. Se juntares todos os edifícios, os que têm definido o que é que tens que entregar, tens mais a pedir de madeira, barro e minério, pedra, do que propriamente a pedir ouro. E então eles fizeram essa valorização. Muito giro, uma caixa espetacular. É, até porque depois os bonequinhos de cada clã, de cada tribo, são diferentes. Sim. Não reparei. São diferentes. Tens 5 machos e 5 fêmeas. E cada clã tem são esquimós, não é? Tem artes esquimós. Cada um tem uma função diferente. Há uns que têm o arco, outros têm a lança, outros têm os cereais às costas. Portanto, consoante a cor com que jogares, vais ter um bonequinho diferente. Um pouco como no Bitoku. Se já jogaste Bitoku, sabes que cada jogador tem a sua cor e a sua forma. Sim. Já foi há algum tempo, não me recordo, mas pronto. Vagamente tenho uma ideia. Mas não portanto, este será o mais raro. É o mais raro. Mas há outra pessoa em Portugal que tem um assinado, igualmente, que é um grande amigo meu, uma pessoa a quem devo imenso no preparo para as competições, que hoje inclusivamente está no estrangeiro, mas treinou imenso comigo, muito, até logo para o primeiro Mundial de Stone Age, e por lhe dever tanto e por ele querer tanto uma cópia do jogo, havia mais uma que a Hans im Glück tinha assinada. Este jogo veio comigo, foi a oferta da Hans im Glück e do autor
pelo Simultaneous Challenge, aquela vez que desafiaram 4 ao mesmo 12 tempo. jogadores, portanto 4 mesas em simultâneo, 12 jogadores contra mim. E este foi o mimo que a Hands in Glue preparou, foi ter uma caixa assinada, e havia outra para o caso de alguma coisa falhar, e portanto Trouxe estas duas. não trouxe as duas. Um parente desse rapaz tinha ido à feira e comprou o jogo para ele. E eu sabia que havia duas, porque era para uma emergência, e fui à Hands in Glue e perguntei se podia entregar aquela e receber a que estava assinada, porque era para uma pessoa a quem eu tinha uma dívida de gratidão muito grande, e o editor disse-me que sim, toma. Portanto, há outra pessoa em Portugal que tem uma caixa assinada pelo Bernie Esperemos que Brunosa. veja este vídeo também. Pode E ser, que se pode manifeste. ser, E que se manifeste. Pronto, portanto, este será o mais raro por essa razão. E apesar de ser uma edição limitada, apesar de estar assinado, não é o teu jogo mais valioso. Não será. Há ali coisas bem mais valiosas, um Ticket to Ride de aniversário, um Pandemic especial, uma operação eletrónico, alguns jogos com edição de madeira, como te mostrei, aquele Layers Dice, tem um Batik edição gigante, um Bamboleo gigante, e muitas das vezes os jogos, o valor que têm, acaba por ser, dada a sua raridade mais tarde e a procura que registra, não tanto o valor pelo qual eles foram comercializados na altura em que Certo. chegaram ao mercado. E portanto, por aí, e depois também flutua muito. Posso dizer, por exemplo, há 3, 4 anos, um exemplar do Finca facilmente atingia 200 euros, se estivesse selado. Às vezes nem precisava estar selado, bastava estar em bom estado. Mas basta uma outra editora, ou a mesma editora, anunciar uma reedição e o preço vem para ali abaixo. Portanto, isto flutua muito, muito, muito. Mas, pronto, se tivesse que dizer as duas coisas mais valiosas, uma delas é valiosa obrigatoriamente, será este menino que aqui está, que também não é uma coisa muito frequente, é uma edição de colecionador. Preço normal desta caixa, 200 euros. Preço que ela atingiu quando deixou de haver para vender, 1000, facilmente. Agora, cada vez que sai uma nova tiragem, ela volta a vir para aí abaixo, mas mesmo assim hoje ainda é uma caixa que vale umas centenas boas, especialmente se estiver em bom estado, como esta, que está absolutamente nova. Foi à mesa, se calhar, 3, 4 vezes, para a gáudio da minha filha, a Estela. É um jogo que gosto, que lá está, não é? Um jogo de uma produção incrível, desenhado por um amigo, pelo Bausa, e a produção é Quem não conhece é incrível. o Takenoko. Quem não conhecer, por acaso, já apareceu no, no Dice Scripts. Pronto. É a versão gigante, não É a é? versão Do Takenoko gigante. normal. Tem o panda Tem gigante, um panda dado gigante. gigantesco e é muito giro de jogar. O jogo também, por natureza, é um belíssimo jogo. Que, entretanto, já saiu a segunda edição, portanto, mais uma coisa que interfere depois nos preços. Pois. Também pode ser que façam um Takenoko gigante da segunda edição. Se há, ainda não sei. A segunda edição muda bastante nas regras. Já jogaste? Não. Okay, mas muda bastante. Especialmente ali na parte de construir os fragmentos de água, de chegar com a água mais longe. Porque aqui o Takenoko dava, na primeira edição, para fazer aquele efeito de repente já está, e hoje com a segunda edição já não dá, porque, por exemplo, vamos imaginar que estavas a jogar Catan e as regras antigas permitiam-te jogar 5 cartas de desenvolvimento no mesmo turno. Pronto, fazias o efeito, de repente há alguém que tem 4 cavaleiros jogados e tem mais 2 pontos e tu mostravas 5 de uma vez e recuperavas. Claro, Catan nunca foi assim, mas está aqui no que foi. Portanto, tu tinhas uma hipótese que era ires acumulando uns pauzinhos de água para fazer chegar a água ao teu destino e tu, de repente, na tua jogada, gastavas 4, 5, 6, os que fossem, e fazias uma data de pontos através do cumprimento de cartas do objetivo. Com a segunda edição, uma das mudanças, provavelmente para mim a mais significativa, é que assim que obtens o pauzinho, o stick, tens que o pôr em jogo. Portanto, se queres levar a água de Lisboa ao Porto, e precisas de 5 pauzinhos para fazer isso, tens que ir pondo primeiro, se calhar, Lisboa Torres Vedras e depois para ir afora e vais esticando. Portanto, muda bastante na forma de jogar, porque basicamente estás a anunciar à mesa parte do que queres fazer. Além de que ainda tens outro problema, que é
quando tu fazes de uma vez, se calhar não deste tempo de ninguém tirar proveitos dessa tua jogada, enquanto se tiveres que ir revelando, como estás a pôr, ele faz logo o efeito nesse momento, qualquer jogador pode usufruir dessa situação. Tramar não tanto, mas usufruir dela. Portanto, este será uma das coisas. A outra é mais rara, mais difícil de encontrar. Agora, claro, o jogo em si não... Vamos lá. Ora, então, aqui está ele. Trazemos um monopólio aqui. Trazemos um monopólio, sim senhor, não é vergonha coisa antes nenhuma. de desligarem já o vídeo, esperem para ver o que é. É uma réplica fiel, numerada, limitada daquilo que foi a primeira edição portuguesa de Monopólio. Portanto, isto é mesmo edição portuguesa, é uma réplica. Não foram feitos muitos exemplares. É uma caixa, novamente, toda XPTO, como a do Taquinoco. Cá está o tabuleiro com as nossas ruas muito antigas. Eu tenho um Monopólio com 40 anos e já nada tem a ver com este. Atenção. Aquele Monopólio, quando eu era pequeno... Estava aqui a tentar descobrir qual era a data de lançamento disto. Esta edição 2004, mas foi uma edição muito limitada que existiu em todos os países. Mas o original que este replica é de O original está mesmo agora a fazer 100 anos. 100 anos? Sim, foi uma senhora que desenvolveu... Um americano, não é? Uma senhora americana. Esse jogo, na altura, claro, o jogo de tabuleiro ainda não era visto como um jogo de autor, portanto... A senhora provavelmente recebeu qualquer coisa no início e nunca mais viu nada. Mas cá está, ainda com os teatros, portanto, Cinema Tivoli, o Coliseu, enquanto o meu, que há de ser de alguns dos anos 80, e o meu pai tinha um dos anos 60, tem as estações. Já tem estações. Tem estações de comboio. Isto é antigo o suficiente para na caixa ainda ter o Salazar. Fotografia. O contexto, sim. A edição é de 2004. Sim, esta edição é de 2004. Eu não nunca abri. Bonito, está aqui. Depois, não era? Tem aqui a slot para metermos as cartinhas em ordenadas, aqui em suspenso. E cá estão as figuras que nem sequer foram abertas, de metal, com este efeito bronze, latão, também muito bonitas. E as figuras típicas, o carrinho, o cãozinho, o chapéu, as figuras típicas do Monopólio, com as casas, o grafismo também, os hotéis. É muito todo antigo. Reprodução oficial daquilo que é o Monopólio, manual, primeira edição do jogo. A qualidade do papel é uma qualidade recente, mas tem ar mesmo de ser um manual antigo, não é? A preto e branco, o grafismo, não é? Um grafismo o velho, layout datado. é mesmo muito, muito datado. Sim. Uma réplica perfeita. Pronto, uma réplica perfeita. O original seria de madeira também? Uma homenagem, não faço ideia. Uma homenagem da Hasbro, neste caso, já Hasbro, claro, com a chancela Parker Brothers, mas uma homenagem àquilo que é o pai dos jogos de tabuleiro enquanto fenómeno social, porque xadrez, damas, mesmo Go, gamão, todos esses jogos assim muito ancestrais, regra geral eram jogos para dois, enquanto o Monopólio abriu a mesa de jogo até 6 jogadores e mudou bastante face àquilo que era o Pachisi, o Não Te Irrites, ou o Jogo da Glória, que era lançar dados e andar. Aqui é lançar dados e andar, mas já tem o princípio da decisão, que é o faço hotel, o faço casa, faço hotel, compro, o negocio a rua toda contigo para ter Monopólio. A hipótese de construir, porque se não tiveres não consegues construir. As cartas que vais buscar e dão-te uns efeitos aleatórios. Pronto, há aqui muita coisa na base do Monopólio, que apesar de hoje ser um jogo que acho estranho que continua a vender e que acho que ele continua a vender mais como o bibelô do que propriamente para ser jogado. É o caso deste, como veem, está fechado, mas temos que bater continência, não é? Foi graças à magia do cinema com o Charlot que hoje temos o cinema como o conhecemos, e acho que é graças também à magia de Monopólio, edição portuguesa, que hoje temos os jogos de tabuleiro como os conhecemos. Que grande viagem no tempo aqui. Verdade. Muito bem. Para te conhecermos ainda um bocadinho melhor como jogador, se tivesses que escolher destes 1200 jogos, mais ou menos promos e expansões, se tivesses que escolher os teus favoritos, os teus favoritos, sim. O que é que gostavas de revelar aqui, Ricardo? Os meus favoritos. Então, o meu jogo favorito, honorável, tipo o sócio honorável, o presidente honorável, será sempre Stone Age, porque é uma dívida eterna àquilo que mudou na minha vida, ao ponto de dizer que hoje me possibilita viver dos jogos de tabuleiro. Portanto, foi o jogo que mudou tudo. Foi o jogo que me fez querer jogar sem parar. Portanto, Stone Age, sem dúvida, será
o lugar mais honorável e difícil de sair de lá, como um filho. Se só tiveres um, é aquele. Se tiveres 2 ou 3, se calhar não vais preferir nenhum, não é? Mas só tiveres um, é esse. Stone Age tem esse lugar. Depois tem aqueles que eu realmente me delicio a jogar. Não é que não me delicie com Stone Age. Mas são 2, na verdade. É o Coal Baron, aqui na edição alemã, do Lukov. O jogo mais temático que alguma vez joguei. Graças a uma movimentação com elevadores que estás mesmo a descer à mina para carregar e para ir fora. Passas todo o processo mineiro neste jogo. É de um autor que admiro muito, o Wolfgang Kramer. Hoje em dia o Michael Kisling ainda está mais na moda. É o autor de Azul, por exemplo. Pois é. O Wolfgang Kramer é um colecionador de prémios Jogo do Ano. Tem imensos jogos super famosos. O Tikal, o Top Race, que deu origem ao Downforce da data de hoje. Portanto, são autores muito consagrados. Fizeram muita coisa juntos. Uma delas é esta. E é o jogo mais temático que alguma vez joguei. E adoro a mecânica de um false worker placement, que é um tile placement, um time placement ao mesmo tempo. Tudo isso, repara, um time placement com tile placement é Time incrível. placement com tile placement, então, exatamente. É um jogo de tiles. Portanto, complexidade média. Com certeza pode-se considerar complexidade alta para quem não joga nada complexo, mas para quem joga jogos complexos é bastante ligeiro. Portanto, é um jogo de complexidade média, um jogo familiar. Em simultâneo com este, mas aquele que me dá mais prazer jogar será este, aqui na edição espanhola, o Primeira Classe. Isto é o First Class. É uma versão simplificada daquilo que é o Russian Railroads. É um jogo que para mim é o expoente máximo das reações em cadeia, o Chain Reaction. É a minha pseudo-mecânica favorita. Há quem não a reconheça como mecânica. Para mim é mecânica, porque consigo fazer perfeitamente a diferenciação entre um Engine Building e um Chain Reaction. E este é o expoente máximo, é um jogo que adoro. Joguei e treinei ao extremo, tal como com o Baron e Stone Age, e recomendo a toda a gente. Portanto, quem tiver hipótese de jogar Primeira Classe, um jogo que jogas 18 vezes durante todo o jogo e tem uma maravilha de jogar, bonito. Se tivesse uma arte que não tivesse sido tão feita ao parecer fiel ao Expresso do Oriente e se calhar ali aos anos 50 ou 40, seria ainda mais bonito. Mas às vezes quando escolhes fazer um jogo tens de escolher uma direção, não é? E aqui a direção acabou por penalizar provavelmente o facto de estar tão como com um jogo de época, como hoje, mais uma vez fazendo uma analogia com os filmes, como hoje lançar um filme a preto e branco. Muitas das vezes é necessário por outras razões, e aqui, nesse caso. Muito bem. Estes dois são os meus jogos favoritos. É o top 3. E ao contrário, a tua maior desilusão, ainda a tens aqui por casa? Tenho, porque eu não me desfaço de jogos. Não? Ok. Sofri algumas desilusões. Muitas delas têm a ver simplesmente com a expectativa gerada. Pois. Mas sim, sofri algumas desilusões. Algumas de tal modo que eu não as consigo considerar desilusão, porque não cheguei a jogar. Portanto, um jogo que pegas no manual 3 vezes, em épocas distintas, e nas 3 vezes parece que te apetece cortar os pulsos. Não. Não pode ser. E isso aconteceu-me com o Game of Gnomes, dos Lamont Brothers. Foi um jogo caríssimo. Ele realmente tem uma montanha dentro da caixa. Se isto fosse a base, ele vinha até aqui. Tem uns gnomezinhos muito bonitos, marfini, mas estás a tentar jogar e é beleza e não é jogo. E o jogo de tabuleiro quer-se como jogo e não como bibelô. Se puder ser jogo e bibelô, melhor. Mas quer-se acima de tudo como jogo. O carro quer-se acima de tudo para andar. Se pudesse andar e bonito, melhor. Agora só um carro bonito que não anda, não vale a pena. Pois. Portanto, enquanto jogo de tabuleiro, não. Mas posso dizer, o pior de todos, devido à expectativa gerada, o tema Arranha-Céus agrada-me bastante. Gosto do Skyliners, gosto muito do Blueprint, gosto do Campanile, tudo jogos de construção de torres e coisas do género. Lá está mais uma caixa ao contrário, é o que dá a jogar e a seguir guardar. Eu prometo que vou corrigir isto.
Ah, não consegue jogar. Não consegue jogar até porque a posição inicial em que tens de pôr as cartas no tabuleiro, elas não encaixam. Isso é um jogo russo, da Sirius, uma edição internacional. Comprei em Essen. Não foi um jogo muito caro. Não foi um jogo muito caro, mas foi um jogo que me chamou logo muita atenção. Portanto, a capa é bonita. Acho que a capa é bonita. Segue uma tendência moderna de a capa mostrar um pouco do que vai ser o jogo, em vez de teres uma capa que não tem nada a ver. Portanto, a pessoa fica a saber que vai fazer os arranha-céus com cartas, com tiles, que há a hipótese de fazer aqui umas uniões e que o jogo vai crescer em altura na mesa. Está feliz. Repara que, por exemplo, o Carcassonne mudou para uma capa nesta contextualização e só mudou há menos de um ano. Este jogo tem 6, 7 anos, já vem nessa linha. A maior parte dos jogos atuais tenta transmitir um pouco do que é a jogabilidade. Pois é. Isso acontece também na nova caixa do Ubongo, por exemplo. É uma tendência do mercado. Okay. E esta já o fazia, mas isso faz bem a missão dela, que é ser um jogo, ser lúdico, ser divertido, se calhar educativo, emocionante, estratégico, contagiante. Não. Falha por completo. É pena. Sim, pena. sim. Se eu um dia tiver uma empresa de caminhonagem, pode ser que use para calço. Ricardo, olha, mais uma vez, obrigado por tudo o que tu partilhaste. A sério? Foi muito, muito conteúdo. O quê? Mas vamos fechar um dia de reportagem com a pior coisa da coleção? Tens alguma sugestão para fecharmos? Querias mostrar a minha caixa de cores de Catan, não era? Queres ir buscar? Eu vou buscar a caixa de cores de Catan. Então o que é isto? Então o que é isto? Ferramentas? É uma caixa de ferramentas. Olha, isto é uma caixa que comprei na famosa loja de chinês. Ok. E aqui dentro tem cores de Catan. Cores para jogares. Tem as cores base, portanto tem o branco que está aqui por baixo da roxa. Vou tirar aqui uma branca. Já cá está, uma peça branca. Olha, podemos tirar uma cidade de cada. O branco, o roxo, o verde. Isto são coisinhas giras que se ganha ao participar em eventos internacionais. E inclusivamente por ter tantas cores, este ano na Leiria Con podemos fazer um Catan gigante. Também fizemos o Carcassonne. E eles estão sempre tão par a passo. Até são de editoras distintas, mas há amizade entre todas. O rosa e o vermelho são parecidos a Com esta luz. Com esta luz. Realmente como não o branco são e o tanto. cinzento também. Sim, o branco e o cinzento também podem dar alguma fusão. Mas pronto, mas já cá estão. Olha, 10 cidades, 10 cores distintas, uma coisa gira para jogar Catan com muita gente, fazer um mega jogo. Cada um Quem pode tem jogar muitas com a sua cor expansões faz em favorita. cima da mesa, cada um joga com a sua Ótimo. cor favorita. Bem. E cá está ela. Mesma coisa que fiz aqui com o vou Catan, podíamos fazer com o Carcassonne. Então, esta é a minha caixinha de Carcassonne. Aqui dentro estão as imensas expansões. Não sei quantas são à data, mas está aqui tudo e mais alguma coisa. Estas aqui parecem esquisitas porque isto é do Gold Rush, mas são peças virgem para desenhares a tua própria expansão para o Gold Rush. Uhum. Também tem esse tipo de peça do Carcassonne tradicional. Ver na câmara. Sim, força. Aqui está. Aqui. Pecinhas virgens para desenharmos o nosso próprio Carcassonne. Tenho das várias. Aqui estão as diferentes expansões. Coisas esquisitas, coisas raras. E aí estão as minhas cores de Meeples. Na última contagem já passava às 30 cores distintas. Isto é pesado, vou ter que pousar. Pousa. Põe aqui, É estás à vontade. É pesadote. Olha, coisas esquisitas que estejam aqui. Aí estão coisinhas dentro deste ovo Kinder. Eu ponho pequenos componentes. Olha, isto são peças da catapulta. Isso não conheço. Não tenho, Sim, também não perdes nada. Então, peças duplas, que são as catedrais, isto não é? da arte antiga, não é? Sim, tudo aqui é arte antiga. Peças duplas, peças pequenas. Portanto, Carcassonne edição portátil, com pecinhas mesmo pequenitas. Depois temos, por exemplo, os triângulos de Carcassonne. Olha aqui as metades. Isto são as metades loucas. Portanto, vai modificar bastante a tua forma de jogar. Já havia com diferentes formas. E estão aí os duplos, exatamente. E estão aqui os pequenos. E há tudo um pouco. Até está aqui já a nova expansão de jogar Carcassonne com as cartas, que te dão as habilidades de poder recolher, não recolher. Vocês já conhecem esta nova expansão, não é? A nova expansão, esta é muito recente, sim. Peças raras, especiais. Aqui tens, por exemplo, o labirinto. Para a arte nova e para a arte clássica.
Que há aqui mais os magnets para o frigorífico, outras expansões por aí afora. Pá, está aqui um mar, mas O Abade, estou ali a ver. está aí tudo. Porcos, Aqui estão os fantasmas, que falámos há pouco. E quanto às cores, aqui estão os kits de jogar, com 8 de cada. E aqui estão os suplementares, porque normalmente os kits trazem 10. Mas vamos dar aqui uma olhadela nas cores. Eu tenho sempre aí duas. Pronto, olha. É este. Preto por fora e transparente por dentro. Sim, e esta é equivalente, mas verde. Pois é. Se reparares, essa é verde. E esta será o rosa. Vês? Todo rosa, transparente. Todo rosa transparente. Depois há as edições translúcidas. Está aqui, por exemplo, o rosa, o azul, o vermelho, o branco, o laranja. Olha aí. E as edições baças. Uhum. Também temos aqui o cor de burro quando foge. Olha lá. É mesmo cor de burro quando foge. É, esse não é nada. E inclusivamente também tem aí a edição em cru. Olha, o champanhe. Parece igual, mas não é. E depois aqui estão os kits de jogar com todas essas cores. Deixa-me lá ver se encontra aqui o meu cru. Caiu um, paciência, já o apanho. Olha aqui o cru. Cru? Sim, madeira crua. Cor madeira. Sim, madeira. Não, madeira, isso não foi pintado. Isso é mesmo um pedaço. Sim. Este é que é castanho. Castanho. E pronto, estão aí as Muito bem, 30 e temos tal aqui cores diversidade para jogar. É o capricho, não é? É o capricho. É o segundo passo. Eu acho que quem só tem 2 ou 3 jogos não pensa em comprar expansões ou adornos ou coisas assim. Depois quando já tens uma coleção grande, começas a comprar inserts, começas a comprar sleeves, começas a comprar edições especiais. Uhum. Portanto, olha, Ok. isto aqui é da minha paixão por Carcassonne, que foi uma paixão que até inclusivamente passou por diferentes estágios. Olha aqui um caçador da expansão Colinas e Ovelhas em rosa, É rosa. absolutamente transparente. Mas continuo a gostar, que lá está. Em Carcassonne, olha, aqui está a minha escola. Falavas há pouco, durante a nossa conversa desta tarde, tinhas a escola. Cá está a minha escola. Eu até pus um outro professor. Tu só deve ter um professor, não é? Acho que sim. Creio que ela só vem com um Tem professor. dois tiles, não é? E tens os 2 tiles, do Rainbow of Organa. Exato. Isto é o escola. Cá está o meu saquinho. A diferença é que ele está assinado pelo Klaus. Muito bem. Ricardo, olha. João, Mais fantástico. alguma surpresa que queres não, mostrar? não. Eu só não queria. Era um dia fantástico, não é? É noite. Chegaste aqui de manhã. Jogámos, falámos, gravámos muita coisa. E pá, a última memória era o balde de água fria, não é? Portanto, a Pronto, última obrigado. memória não seja o balde de água fria, não é? Com chave de ouro, então, uma visita ao mundo Ao mundo dos jogos Carcassonne e Catan, que se calhar são os novos monopólio, não é? A razão do monopólio dos nossos de tempos. tanta gente jogar os jogos de tabuleiro, acima de tudo, eu creio que vem do Catan e do Carcassonne. Inclusivamente, mesmo quando falamos com aqueles que são as figuras que nós reconhecemos como as caras mais populares do nosso hobby, dizem-te que o retorno àquilo que é o jogo de tabuleiro, ou a faísca que ativou este novo volume dos jogos de tabuleiro, vem de um Catan ou de um Carcassonne. Lembro-me, por exemplo, do Micael Souza dos jogos no tabuleiro, o grande estudioso de jogos de tabuleiro em Portugal. O Micael fala do Carcassonne com algum, como é que eu ia dizer, algum desdém enquanto jogo, mas respeito pela história, mas diz que o Catan realmente lhe marcou e mudou muito no paradigma, que é um jogo que ainda hoje recomendo a toda a gente para entrar. Lembro-me também, por exemplo, o Hélio Andrade, não é? Dos Board Gamers de Lisboa, um dos mentores das Lisboa Con, uma figura conhecidíssima, não é? Dos jogos de tabuleiro, e o Hélio diz que gostava de jogos, mas quando jogou Carcassonne abriu-lhe os horizontes. E acho que sim, acho que o Carcassonne é um bocadinho mais recente, mas com uma diferença de 5 anos entre um e outro, mas ambos são os grandes responsáveis por hoje termos a quantidade de jogos de tabuleiro que temos e a quantidade de jogadores a gostar dos jogos, porque se tu tiveres uma boa experiência, vais em busca de novas experiências que te deem o mesmo prazer, ou maior, ou até renovado, e o Catan e o Carcassonne são os gateway games que fazem essa entrada. Com certeza não serão os únicos. Um Ticket to Ride, um Seven Wonders, são jogos na mesma dinâmica, mesmo o azul, vamos imaginar, mas
é aquele tipo de jogo que quando se joga recomenda-se a toda a gente e que uma partida nunca fica sozinha, como por exemplo um código secreto, vamos imaginar, porque nem toda a gente gosta de jogos com mais estratégias, eu gosto de jogos com mais grupo, mais divertidos, um Sushi Go, por exemplo, e esses jogos são aqueles que São fazem bons com que gateways. toda a gente que joga pergunta o que é que há mais, Pois. e essa é a alma da coisa, não é? E vocês, o que é que acharam das escolhas do Ricardo? Espero que tenham gostado. É um vídeo longo, nós sabemos, mas se vocês chegaram até ao fim, obrigado por isso. Esperemos que tenham gostado. E agora é a vossa altura de darem feedback. Não se esqueçam, comentem o vídeo, deixem os vossos comentários, as vossas críticas. Este conteúdo, sobretudo, é para a comunidade e, portanto, queremos ouvir-vos para melhorarmos para os vídeos do futuro. E próximos vídeos do futuro é com a vossa coleção. Portanto, na descrição deste vídeo vão encontrar o formulário para se inscreverem. E espero um dia poder visitar a vossa coleção, estar convosco e também partilhar com a comunidade aquilo que sejam os vossos jogos. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer, sempre ao vosso dispor. E joguem muito. Até à próxima.